3. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos para mais uma live aqui no canal. Eu estou aqui do lado da Fernanda. Fernanda, seja muito bem-vinda ao canal. Muito boa noite para você, Fernanda. Boa noite a todos. Quero agradecer a você a oportunidade, agradecer a todos que estão aqui, né, para ouvir não só a minha história, como a história de outras pessoas também que estão passando pelo mesmo. Quem se identificar, gente, eu gostaria de pedir a vocês que relatem também para que outras pessoas possam ver e acordar para a vida também, né? Muito legal. Fernanda, você está em Portugal, não é? Qual cidade de Portugal que você está? Qual região? Estou na região de Lisboa, né? A cidade aqui, o bairro é Oeiras, que é chamado de distrito, freguesia, é totalmente diferente. Muito legal. Eu já estive conversando com a Fernanda, pessoal. Ela é brasileira, ela é natural de São Paulo e ela participou da organização das Testemunhas de Jeová. A família imediata dela, a mãe, vários irmãos, se tornaram testemunhas de Jeová. Ela também frequentou muito tempo. Ela vai contar a história dela para todos nós. É uma história interessante de superação e com certeza muitos de vocês vão se identificar com a história dela. Fernanda, hoje você está fora da organização. O seu marido não é testemunha de Jeová, é muito bom saber disso. E você tem uma ótima relação com seus filhos. Nós queremos te deixar à vontade para você contar a sua história desde o início. Como foi o envolvimento seu, da sua família com as Testemunhas de Jeová? Você já me disse que envolver-se com a organização das Testemunhas de Jeová foi, digamos, uma imposição da sua mãe. Provavelmente foi ela que começou com o processo. Nunca é fácil fazer parte de uma seita, de um grupo religioso. É traumático para muitos. Você passou por muitas dificuldades, muitos problemas, tentando fazer parte da organização, fazer aquilo que diziam para você que era a vontade de Jeová. Não deve ter sido fácil para você, mas nós queremos ouvir a sua história com muita atenção. Pessoal, vocês que estão aqui no chat, aqui com a gente, aqui, deixem comentários, as suas perguntas aqui, porque, embora essa live, ela foi gravada, essa live foi gravada, não é ao vivo, mas nós estamos aqui no chat com vocês agora, tá? Eu estou aqui no chat, a Fernanda está aqui também, nós vamos estar aqui comentando junto com vocês, respondendo algumas perguntas, tá legal? Então fiquem à vontade para que todos nós juntos possamos interagir bastante nessa live de hoje com a Fernanda Rosa. No final dessa live eu vou deixar aqui no pé do vídeo, na descrição do vídeo, o Instagram dela, para vocês seguirem ela, e também o TikTok. No final, nós vamos colocar aqui uma música que ela compôs e gravou para os desassociados, com voz e violão. Você fez hoje, né, Fernanda? Assim, de repente, mas é bem legal. Muito bom, Fernanda. Bom, eu não fiz ela hoje, eu fiz ela tem uma semaninha, mas E aí você hoje eu dei gravou uma hoje, né? tão legal, porque eu tinha acabado de compor a letra, né? Eu peguei o instrumental de uma outra música, mas aí hoje é que eu fiz uma coisinha legal aí que dá para sair compartilhando. Muito bom. Ela tem um violão lá atrás, vocês podem ver um violão, alguns equipamentos de som, porque ela gosta muito de música, ela gosta de escrever poesias, gosta de tocar violão, e eu acho que a música, fazer isso, te ajuda a relaxar, é um hobby seu, e eu acho isso muito legal. Fernanda, olha, eu quero deixar você à vontade para você falar sobre a sua vida para nós, a sua experiência dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Então, por favor, fique à vontade, nós iremos dar-lhe toda a atenção e todos ouvidos. Ok. Então, não tem como iniciar, né, essa história sem falar um pouquinho do que antecedeu a isso, né? De como que chegou até essa introdução na seita, né?
Me recordo de alguns pontos traumáticos da minha vida. Eu fui abandonada com 4 anos de idade, com mais 3 irmãos. E, assim, virei menina de rua, meus irmãos também, a gente comia coisa na rua. Eu tinha um pai que era alcoólatra, porém, esse pai não estava um vegetal. E ao saber da nossa condição, de como nós estávamos, uma tia minha ficou, né, ficou sensibilizada e veio buscar a gente, nos levou para Rondônia. Chegando em Rondônia, com 4 anos de idade, 4 para 5, é como se fosse o Amazonas, né? Como se fosse um lugar deserto, como se fosse uma aldeia, como se fosse uma outra civilização, onde você ali está sujeito a tudo. Então, eu não preciso entrar em detalhes para saber o que iniciou lá, né? Através de tios, de parentes. E, resumidamente, a minha mãe voltou novamente à minha vida, né? Ela abandonou a gente para morar com o meu padrasto, que foi o meu pai uma vida inteira. Então, querendo ou não, tem uma coisa ruim que acontece, mas vem espaço para uma outra coisa boa, que eu agradeço também por ele ter passado na minha vida, que ele foi uma pessoa que fez a diferença e vou carregar no coração para a vida toda. Então, voltando, lá eu chorava, eu imaginava uma mãe que iria me buscar um cavalinho branco, uma princesa, porque assim, eu apaguei muita coisa dela e só fiquei imaginando coisas boas, né? Imaginei que ela ia me resgatar daquela vida. E aos 11 anos, 11 para 12 anos de idade, ela apareceu novamente para me resgatar, né? Só que aí, a partir daí, é que começa o filme de terror. Então, ela me buscou de Rondônia, me levou para Brasília, né? Paranoá. E a partir de então, tudo foi muito difícil para mim, né? Eu não sabia escrever, não sabia nada. Aprendi na base da porrada mesmo, do murro, né? Essa letra aqui, como que é, não sei, tom. E passando, né, os meses ali, pelo que eu posso me recordar, eu me lembro de um único aniversário que teve na nossa família, que foi o aniversário do meu irmão. Então, quando a minha mãe foi me buscar, eu achei que ela tinha arrependido do que tinha feito, mas ela só pegou eu, não pegou os outros 3, né? Os outros 2, desculpa, foi os outros 2. Uma menina ficou em São Paulo, então era eu e mais 2 que foi para Rondônia. E aí ela só foi me resgatar porque ela precisava de uma babá, né, para cuidar do meu irmão, que era pequenininho. E aí, lá em Brasília, ela fez um aniversário para ele. Eu lembro de coisas muito traumáticas, né? Assim, não dá para entrar em detalhe. E a única festinha. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça, achei a coisa mais linda. Não sabia que era aniversário, então achei a coisa mais linda. Esperei o dia que chegar o meu. Não teve, né? Não teve. E aí, a gente teve a oportunidade de ir para Lusiânia, cidade em torno de Brasília, lá onde ela comprou um lote, construiu uma casa. E aí começa toda a história, né? Com as testemunhas de Jeová. Tinha um casal que tinha filhos, eles eram irmãos batizados. Eu acredito que a partir dali introduziu. Eu não sei como que começou. Ela não me lembro se ela estudou com esse casal primeiro, mas eu não cheguei a estudar. Eu estudei com uma senhora maravilhosa, né? E ali a minha mãe começou a estudar, depois o meu padrasto, e depois, já imediato, assim, muito rápido, iniciou o meu estudo. Então, assim, eu acredito que eu já fui muito rebelde com as testemunhas de Jeová desde o começo. Por quê? Já com 13 anos de idade, eu me recordo de estar no estudo bíblico e ter a minha primeira questão que eu não aceitava. Tipo, eu tinha acabado de perder um cachorrinho que eu amava muito, e no estudo a minha instrutora relata que ele não ia ganhar salvação. Nem ele, nem as plantas. As plantas até então não tinha muita afinidade, então para mim não mudaria muita coisa. Mas o meu cachorro, eu falei, não, jamais, isso eu não aceito. Ele vai sim, ele era um amor de pessoa, entre aspas, né? Que eu vi ele como uma pessoa. E aí a gente começou a discutir. Ela tentou inculcar na minha cabeça. Eu falei, não, você não está me convencendo. Eu sempre fui muito turrona, até com a minha mãe. Inclusive, eu quero até voltar rapidinho lá no aniversário, que entra nessa questão, que vocês talvez vão entender o porquê que os anciãos implicavam muito comigo, que eu sou muito de bater de frente. Então, no aniversário do meu irmão, eu achei linda, quando chegou a minha data, eu esperei o meu e eu cobrei dela, né?
E aí, todas as vezes que eu cobrava qualquer coisa dela, que ela me falava que ele tinha pai para dar as coisas para ele. E eu retrucava e falava, e eu tenho mãe. Então, na minha cabeça, o pai podia dar as coisas para ele e a mãe podia me dar as coisas. E eu não entendia que talvez o que ela queria me passar é que quem estava pagando era o pai. Hoje eu acho que era isso. Mas eu não entendia. Então, voltando lá no cachorrinho, bati de frente, não aceitei. E aí eu sempre gostei que a pessoa me explicasse o porquê. Então, assim como eu não aceitava a resposta da minha mãe, também não aceitei a resposta dessa irmã. E aí chorei uns 15 dias seguidos, porque eu achava que esse Deus era muito mal. E aí eu não queria mais ir para o salão. E aí foi onde eu apanhei até e teimava, mas tinha que ir, porque não tinha outra escolha, né? E daí foi onde eu já, assim, sem conhecer nada da vida, porque eu tenho 41, não é me achando, mas eu acho que a minha mente ela não tem 41. Então, eu com 13 eu era bem mais imatura. Então, assim, eu aceitei sem aceitar, fiquei com aquilo entalado, perguntei para vários outros irmãos, perguntei para ancião, ninguém me deu resposta. Tudo que eles falavam, que estava na Bíblia, era a vontade de Jeová e pronto, né? E daí veio um outro fator. O que acontece? Minha mãe casa, e minha mãe gostava muito de fazer festinhas em casa, chamar os irmãos, jantares, e aí meus irmãos lá e tudo. E eu gostava também, que eu acho que era uma das fases que mais tinha paz em casa, porque era aquela farsa, né? Todo mundo feliz ali, então estava bom demais. Quando todo mundo ia embora, a mucamba ia limpar tudo. E aí tá, em uma dessas festas, após o casamento, foi onde os irmãos começaram a frequentar mais, né? Que minha mãe tinha que casar para batizar. Em uma dessas comemoraçõezinhas que eles faziam, a minha mãe me pede para ir na padaria. Eu já tinha uns 13 para 14, né? No máximo 14 anos. Minha mãe me pede para ir na padaria e tinha um irmão, que era um servo ministerial, e estava na casa dela. E quando eu estava no meio do caminho, ele chega, né? De moto, tinha uma moto, e me oferece carona até a padaria, que era longe. E aí eu aceitei. Vou falar inocente, porque eu não imaginava que ele ia para outro lugar. E aí ele desviou a rota, estava numa moto, com capacete, alta velocidade, não tinha o que fazer, que aí eu não sei se alguém vai criticar, mas tipo assim, não tive opção, né? E aí me levou para o meio do mato, tentou, né, a gente já sabe, a força, literalmente a força, que ele me machucou, ele estava tentando tirar minha roupa com violência, e aí eu comecei a gritar, pedi ele para parar, falei, pelo amor de Deus, para, e eu não tinha muito noção do que estava acontecendo, mas eu já sabia que aquilo era errado, porque já tinham tentado. Graças a Deus, lá quando eu falo que teve problemas lá em Rondônia, eles, na verdade, estavam esperando eu completar os 12 anos. Então, quando minha mãe me buscou com 11, ela meio que me livrou, mas eles já iniciaram alguma coisa, né? Então, eu sabia, eu associei aquilo. Então, eu comecei a gritar e ele pediu, falou, pode gritar o tanto que for, que ninguém vai ouvir. E onde a gente estava, não tinha casa, não tinha nada. Não sei quem realmente é Deus, qual o nome dele, mas eu tenho certeza que tem um ser espiritual que me protege, porque apareceu do nada um senhor numa bicicleta, e o senhor começou a discutir com ele, e aí o que acontece? Ele me pede para montar na moto, me deixa na padaria, né, e ficou esperando. Acredito que para conversar comigo, acho que pedi para não falar nada, e aí quando eu saí da padaria, ele queria me levar em casa. Falou, não, agora eu te levo em casa mesmo. Só que eu não quis montar na moto mais. Fui para casa. Oi? Você conhecia esse rapaz? Ele era um membro das Testemunhas de Jeová? Dormia na casa da gente, eu frequentava, a irmã dele, era um ele era um servo ministerial das Sim. Testemunhas de Jeová, estava se aproximando da sua família, evidentemente com objetivos escusos, e aí você viu quais eram os objetivos desse abusador. Ele é um abusador. Sim, ele já fez isso com outras irmãs também, então não é segredo, não estou falando nada que ninguém não tenha passado. Não sei se você sabe, mas provavelmente você tem pesquisado bastante, porque faz pouco tempo que você se convenceu de que essa organização não tem nada a ver com Deus. Porém,
é uma política interna da organização resolver esse tipo de assunto aí, esse tipo de crime, como se fosse um pecado normal, comum, lá na sala B. Mas eu quero que você conte mais sobre isso para a gente ver qual foi o desenrolar desse acontecimento, que, nossa, é traumático, é muito traumático. Graças a Deus que apareceu esse homem aí, enviado por Deus aí para te salvar Sim, desse abuso. Meu Deus. sim. Então, assim, aí passou, não contei nada para minha mãe, porque estava tendo um evento, né? Uma confraternização. Então, não contei nada, não me lembro assim, se foi 2 dias que demorou, mas aí depois eu contei para ela, ela ficou muito brava, muito nervosa, mas nem aos anciãos ela levou. Como eu me considerava já, eu já sempre tive uma mente assim que eu era. E aí eu mesma, após uma reunião, pedi os irmãos para conversar e falei. Quando eu cheguei a relatar para eles, me fizeram relatar tudo, por que eu montei na moto, se eu montei na moto é porque eu já tinha uma segunda intenção, né? Por que quando ele desviou eu não gritei, por que eu não pulei da moto. E aí, assim, começaram a me acuar, começaram a me colocar contra a parede, eu comecei a ficar já preocupada, porque o negócio estava tomando um rumo diferente. E daí, assim, chegaram a perguntar se eu tinha gostado, chegaram a perguntar se eu estava gerando, né? E aí, se alguém estava comigo, se alguém podia provar, se não podia, se eu tinha testemunhas. E daí eu não tinha noção nenhuma. Eu falei, ó, o senhor viu, brigou com ele, então, esse senhor pode vir aqui? Não sei. O homem apareceu do nada, e aí dava a impressão que eu estava inventando esse senhor que não existia, né? Olha, desculpe te interromper, mas eu quero Sim. destacar aqui alguns detalhes do que você está mencionando aí. Vocês que estão aqui assistindo com a gente já ouviram falar sobre isso. As testemunhas de Jeová, quando chega assim, uma denúncia de um membro contra outro membro por abusos, mesmo que seja uma criança, porque ela tinha de 12 para 13 anos de idade. Ela era 13 para 14. ela era uma criança. Olha só, na organização das Testemunhas de Jeová, dizem para os irmãos que os servos ministeriais, os anciãos, são pessoas da mais alta confiança. Então, aquela menina, quando ela viu aquele rapaz que era um servo ministerial, um líder da congregação, dizer: eu vou te levar lá de moto, lá na padaria, porque é longe, o que ela iria fazer? Ela iria aceitar, é uma pessoa de confiança, e foi isso que aconteceu, ela subiu na moto. Quando o rapaz desviou do trajeto, o que ela poderia continuar pensando? Que ele é um homem de confiança, entendeu? Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Ela vai para o salão do rei, a mãe dela não toma iniciativa nenhuma. Porque se isso acontece com uma criança, a primeira coisa que o pai ou a mãe tem que fazer é ir na delegacia. Ela não foi, nem tomou nenhuma iniciativa. Que mãe desnaturada. Aí ela, a Fernanda, por iniciativa própria, vai aos anciãos e eles levam ela para a sala B, como ela contou agora há pouco. E forçam ela a contar detalhes, mas a maneira como eles conduzem demonstra que os anciãos não acreditam nela, que achavam que ela tinha criado uma oportunidade. Agora, choquem. De repente, eles colocam o abusador de frente com aquela criança. Gente, isso é um crime. Isto é um crime. Nem em interrogatórios ou, sei lá, às vezes quando colocam pessoas que sofreram abusos ou pessoas que cometeram abusos diante de representantes da lei, psicólogos, eles colocam a vítima e o abusador em uma cariação, principalmente se for crianças. Não pode, é contra a lei. Então era o que os anciãos estavam fazendo. Se eu não me engano, né? Se eu não tiver entendido errado, né, Fernando? Foi exatamente isso que aconteceu. De repente você vê o abusador chegando e me parece que os anciãos estão dando razão não para você, mas parece que eles estão dando a razão para o abusador. Isso é grave Sim, demais. foi o que aconteceu. E ele falou que eu estava mentindo, né? Que eu era uma mentirosa, que eu estava inventando tudo isso. E aí, assim,
eu não sabia, na verdade, eu já tinha uma noção, porque eu passava por como se fosse um bombeiro no meio do caminho. Então, todo dia eu tinha esse trajeto. Então, sempre tinha polícia, tinha alguma coisa. E eu, né, convicta de que aquilo ali era errado, eu peguei e falei para eles. Eu falei, olha, então eu vou ter que ir na polícia, porque vocês estão querendo falar que eu... Só faltou falar que eu que levei ele, né, que eu botei ele na moto. Quando eu falei isso, eu levei um susto, porque na hora que eu falei que ia na polícia, que ia chamar minha mãe para a gente ir na polícia, eles falaram que se eu não tivesse prova, né, que era uma acusação muito grave, eu lembro como se fosse hoje, era uma acusação muito grave, se eu não tivesse prova, que eu ia para a cadeia. E aí, fiquei. Você tem como provar? Você tem certeza do que você está falando? Você tem noção da gravidade, do como isso pode se voltar contra você? E aí acabou que eu comecei a ficar acuada, né? Nem minha mãe estava no momento, né? E ele com a cara mais lavada do mundo, ele simplesmente olhando para mim com aquela cara assim de como se eu fosse uma idiota. É por isso, né? É por isso, Fernanda, que essa organização é o paraíso dos pedófilos. Porque é isso que os anciãos têm feito durante décadas, acobertado pedófilos. E o que eles fazem quando eles são acuados por uma vítima diante dos anciãos? Simplesmente eles negam. Dizem que a pessoa está inventando, que é mentira. E os anciãos têm uma política estabelecida pela organização das Testemunhas de Jeová, pela liderança. A política é uma denúncia de abuso ou uma denúncia qualquer só pode ser aceita pelos anciãos se houver 2 ou mais testemunhas. E eles afirmam basear-se na Bíblia. Quer dizer, não tem nada a ver com as leis estabelecidas. É uma política das Testemunhas de Jeová. O motivo é o quê? É livrar as Testemunhas de Jeová de escândalos sexuais, que são muito comuns lá. Agora imagine a quantidade de abusos que esses homens, que esses anciãos já cobertaram, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. São milhares de abusos ocultos e começam a surgir muitas testemunhas disso em muitos processos. A Organização das Testemunhas já vai estar sofrendo ao redor do mundo por causa desse passado negro que elas têm. Mas você era apenas uma criança de 13 anos de idade, uma adolescente, você não tinha ideia do que a lei poderia garantir a seu favor. Eles usaram de argumentos para convencer você. E como é que ficou? Você deixou para lá, seguiu o conselho e a orientação desses anciãos? Sim, pior ainda que a partir dali eu fui já passei a ser vista como se eu fosse um bicho, né? Eu acredito até que por isso e outros motivos também que eu vou relatar aqui, que eu acho que eu nunca batizei, porque todas as vezes que estava próximo de eu receber o privilégio de lavar banheiro, de ir para construção, de limpar, esse não era negado, né? Mas para chegar a ser publicadora, eu fiquei anos e anos e anos indo para o campo sem relatar, porque eu não era publicadora, mas não precisava faltar ao campo, né? Você pode ir acompanhando seus pais. Então, foi muitos anos como Fernanda, publicadora não e o considerada. abusador? E o abusador, ele foi afastado da congregação ou ele continuou na mesma congregação? Não, ele ainda continuava, né, com os privilégios no som, tudo ali, todas as coisas, não mudou em nada. Fazia discurso lá na frente, o microfone, né, segurando o microfone, o leitor da sentinela, aquelas coisas tudo, não mudou nada. E eu passei a ser vista como um monstro mesmo, assim, eles já implicavam, e eu sempre fui boca dura, não vou mentir. Sempre fui boca dura, sempre fui aqui rebate, aqui não gosta de ser convencida. Desde pequena eu tenho isso e acho que é uma das coisas que fez com que eu ficasse totalmente descompensada, porque chegou um momento que eu achei que eu estava errada, que eu estava sobrando. Hoje eu tenho consciência que a minha primeira tentativa de suicídio pode ter sido causada por isso, que foi com 14 anos. Tomei um monte de remédio da minha mãe, um monte, e fiquei em coma. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu ouço da boca dela
você, quando sair daqui, vai comprar meus remédios, porque são caros. Não foi com essa carinha aqui, não. E daí eu acordei assim, eu vi isso e eu me senti um monstro, porque, na verdade, eu me senti covarde. Por que que não deu certo, né? Você ouvir aquilo, desculpa, eu nem choro mais por isso, tá? Eu já fiz muita terapia. E aí eu pensei, como o remédio vale mais do que eu, o que eu tô fazendo aqui, né? Com 14 anos. Mas são coisas que hoje eu mais tenho pena dela do que qualquer outra coisa, assim, de tudo que eu já passei, professoras que já entraram na justiça para me tomar dela, né? Uma conseguiu, mas aí, quando faltava alguns dias já para pegar a guarda, aconteceu um acidente e ela matou o marido dela por legítima defesa, mas mesmo provando que foi legítima defesa, não, ela já estava com a ficha suja, né? Então é porque não era para ser. Fugi de casa com 14 anos. Ela colocou minha foto estampada em tudo quanto é jornal, tem história para contar aí, como desaparecida, né? Não foi como fugitiva, não, colocou como desaparecida. Então, assim, eu até anotei aqui alguns pontos, porque a memória não está muito boa. Eu peguei Covid em 2021, de lá para cá não está muito boa, né? E aí, deixa eu ver aqui. Tá. Nossa, sua mãe era terrível. Era A minha mãe, terrível. ela... Até deixei as coisas bem leves aqui, porque como ela não está muito bem de saúde, se acaso chegar até ela, está bem filtrado, mas ela sabe tudo o que aconteceu, o que deixou de acontecer, né? Ela, Então, tem muita... Sim, Fernanda, ela era testemunha de Jeová batizada, continua sim, testemunha de Jeová batizada? sim. Nossa. Ela era, na época, tanto que esse primeiro evento que teve da tentativa do irmão foi após uma das festinhas que teve, né? Que uma delas foi o casamento dela para ela poder se batizar. Então, para batizar, ela tinha que estar casada, né? Que coisa, né? Olha, a organização da torre de vigia é um ambiente onde afluem muitos e muitos narcisistas. Ah, eles se Sim. sentem muito bem lá. Olha, um outro detalhe, assim, de aniversário, né? Eu com 13, tudo, a maioria das coisas, assim, de detalhes são tudo nessa faixa, de 13 anos. Então, quando eu completei meus 13 anos, eu ficava na cabeça, né? Porque o aniversário do meu irmão eu vi quando eu estava com 11. Então, quando eu completei 13, ou seja, passou o de 12 anos, não teve. Quando for o de 13, eu falei, tá, ela não faz, eu vou fazer. E aí é uma coisa engraçada de lembrar, porque assim, as irmãs, as filhinhas do casal de irmãos que morava na frente da casa, eram testemunhas de Jeová batizadas, elas eram novinhas, já eram batizadas, mas quando os pais não estavam em casa, ou só a mãe que era batizada, então a mãe ela era meio assim, não levava tão ao pé da letra. Então eu decidi fazer o meu bolo, não sabia fazer, então peguei trigo, farinha, ovo e fiz a mistura e fiz o meu bolo. A cobertura ela foi de clara de ovo, né? Só que eu não me atentei que do ovo ele estava podre. Então eu fiz, bati tudo, fiz aquela cobertura linda e levei para casa dessa irmã. E a gente foi comer, né? Cantaram os parabéns para mim, porque eu tinha falado que eu queria, contei que ela tinha feito para o meu irmão, eu queria, né? Então eu acho que eles bateram os parabéns mais por pena mesmo. E aí, quando a gente foi comer, quase todo mundo vomitou e a gente passou mais rindo do que qualquer outra coisa. E essa foi a única festa de aniversário que eu tive. Era um bolo que feito pelas minhas mãos e, né, com a cobertura com ovo podre. Bolo, bolo estragado, que irônico. Mas você disse que as irmãs bateram palmas para você. Sim. Naquela época, estas irmãs aí, elas eram testemunhas de Jeová batizadas, podiam comemorar aniversário ou foi alguma coisa escondida? Foi escondido. Foi só a mãe, no caso, a matriarca, com as filhas, né? Então tinha filha moça de 16, 18 anos ali, tinha as meninas da minha idade, de 12, 13 anos, né? Então é bastante, que a casa deles era bem cheia, aquelas mesonas bem compridonas, então a casa era bem cheia, né? Filho, todo mundo ali.
E eles tinham um estímulo muito grande por mim, sabe? Era aquela coisa de uma dormir na casa da outra ali, sabe? E graças a Deus eu tive a minha primeira festinha de aniversário única. Às vezes as pessoas acham que isso não tem nada, é uma coisa tão insignificante, mas imagina. Muita importância. Imagina assim, né? Celebração da vida, né? Eu não tinha noção nenhuma. Na verdade, eu acho que eu só quis fazer porque teve a lembrança do meu irmão, né? E eu achei lindo, achei maravilhoso. Ele ganhou um monte de presente, eu queria fazer alguma coisa que eu falei, é gostoso. E aí, assim, outro detalhe também que eu acho que tem a ver com narcisismo, né? Eu, ao longo do tempo, eu me tornei uma cabeleireira muito bem conceituada. Por último, eu montei um salão num condomínio de luxo ali já. Fechei, vou falar quando eu fechei, porque eu já tive outros salões. Então, eu fechei em 2020 por causa da pandemia, né? Mas, analisando a minha vida esses dias atrás, eu percebi que eu nunca fui cabeleireira. Por quê? Minha mãe sempre levava o meu irmão no cabeleireiro. Sempre levava e ela não levava, nunca levava. E eu ficava sem entender porque e eu queria o corte na época que era do Chitãozinho Chororó, que ela fazia no cabelo do meu irmãozinho, e eu queria também, né? Isso ainda foi naquela introdução ali, de 12 para 13 anos. Então, eu queria o corte e ela não me levava. Eu comecei a colocar na cabeça que eu ia me tornar uma cabeleireira e o corte que eu quisesse eu ia fazer. Certa vez, ela já estava, né, já era uma testemunha de Jeová, não batizada na época, mas o que eu fiz? Quem cortava o meu cabelo era o meu tio, ele era paralítico, então ele só tinha um braço, ele tinha os dois, mas um braço era normal, o outro era atrofiado, bem fininho, com a mão toda atrofiada, e as duas pernas dele é toda atrofiada, então ele só fica sentado. Então ele tinha que segurar um braço com a mão, apoiar, porque esse braço também não tinha força, era ele que cortava meu cabelo. E aí, certo dia, eu falei, não, eu quero do Chitãozinho Chororó e eu mesmo vou fazer. Então, eu peguei um pente, que é aquele que você coloca o gilete dentro, e passei assim na cabeça toda. E aí, quando eu vi o que aconteceu, nossa, chorei, coloquei um lenço, só que toda vez que os irmãos lá em casa, para o campo, ou para visitar, minha mãe, ela tinha o prazer de tirar o lenço e dar um tapa. E eu chorava, porque eu morria de vergonha. Então, ela sentia prazer em mostrar aquela coisa ridícula que estava, né? E isso foi bom, porque eu coloquei na cabeça que eu ia me tornar uma cabeleireira maravilhosa. Só que isso foi bom durante o período que eu precisei para sobreviver, mas hoje, quando você me perguntou se eu tinha profissão, né, eu nem respondi. Agora eu tenho uns 4 para 5 meses que eu empaquei e falei com meu marido, ó, me ajuda, vai ficar difícil, mas eu quero que você me ajude, porque eu tenho que descobrir quem eu sou, que eu descobri que eu não sou cabeleireira, né? Então, eu sou uma cabeleireira perfeccionista, né? Então, eu não aceito qualquer tipo, nenhum trabalho meu não volta. Não volta para consertar, né? E cada cliente que sai, ele tem que trazer um monte, senão eu não fiz um trabalho maravilhoso. Então, eu sempre fui muito perfeccionista. E aí eu percebi que esse perfeccionismo, eu percebi isso sozinha, ele era justamente a carência que eu tinha de cuidado, né? Então, eu pegava o cabelo do cliente, todo cliente que sentava, eu fingia que era eu. Então, eu fingia que eu era um cabeleireiro que estava cuidando de mim. Então, eu sempre procurei dar o meu melhor, né? Dar o máximo ali. Só que aí, de repente, eu me vejo na realidade. Esse perfeccionismo todo, esse cuidado todo com o cabelo dos outros, na verdade, era o cuidado que eu gostaria que tivessem comigo. Então, apesar de ser uma profissão bem remunerada, aqui na Europa mesmo eu iria ganhar muito dinheiro, mas eu decidi desconectar dela. Inclusive, eu tirei fotos de Instagram, de tudo, Facebook, porque meio que criei repulsa, né? Criei ranço. E aí, né, acredito eu que vou me descobrir daqui para frente, né? Muitas vezes eu me via em congresso, assembleia, várias reuniões arrumando o cabelo das irmãs, né? As irmãs ficando lindas, maravilhosas, e eu não tinha ninguém para arrumar o meu. E muitas vezes eu já chorei. Quando eu desconectava, às vezes, do salão, que eu ficava rebelde, não queria ir, e acabava querendo fazer qualquer outra coisa, então, às vezes, eu me pegava chorando, arrumando o cabelo também de clientes ali para festas de Natal, Ano Novo, e aí acabava, às vezes,
11h30, meia-noite, de arrumar cabelo das pessoas, né? E aí eu chorava, porque eu falava, nossa, tá todo mundo se arrumando para sair, tá todo mundo arrumando o cabelo, e eu sempre me via sem, né? E o meu cabelo não é fácil também, então não é qualquer cabeleireiro que vai mexer, então querendo ou não, eu mexo no meu cabelo, eu que corto, eu que faço tudo. E aí, assim, um detalhe que eu acho que é bem importante é essa questão, né, do não cuidado. Então, o fato de eu não ter sido cuidada, eu posso falar com toda convicção que eu não fui cuidada, né? Uma pessoa que eu tenho que agradecer todos os dias de ter entrado na minha vida através da minha mãe foi o meu padrasto, que apesar de ser alcoólatra também, assim como meu pai era um alcoólatra, ele é um alcoólatra até hoje, está usando drogas, ele é um irmão que eu acho que ele está desassociado, não sei, mas está separado da minha mãe há 20 e poucos anos, mas ele sempre foi o pai que eu conheci, que eu tive de verdade. E uma das coisas que mais me impactava, que mais mexia comigo, era assim, desde que eu me entendo por gente de quando eu entrei na vida deles, a minha mãe nunca me deu nada, ela nunca comprou uma roupa, a não ser mandar fazer, às vezes, para o salão. Quando é para o salão, comprar para o salão, não para mim, né? Então, ele era o pai. Ele era pai, ele era mãe. Ele, se ele comprasse, eu lembro como se fosse assim, agora, comprava uma jaqueta com bandeira do Brasil atrás para o meu irmão, ele comprava com um desenho da Barbie para mim. Se ele comprasse um saco de salgadinho para o meu irmão, ele comprava um para mim. E aí, muitas vezes, eu já acordei de madrugada aos murros, porque eu tinha o meu quarto com porta fechada e eu sempre tive um calor infernal. Então, eu gostava de dormir praticamente sem nada, mas estava no meu quarto, a porta fechada, e eu já fui acordada várias vezes com murro, porque a minha mãe falava que eu estava dormindo daquele jeito esperando ele. E me batia porque ela queria que eu contasse algo que acontecia entre a gente, né? Porque ela não entendia porque que ele era bom comigo. E ele sempre me chamou de filha até hoje, sempre. Em brigas que tinha, né, escondido da congregação, era faca, era tudo que você possa imaginar. E minha mãe colocava o meu irmão contra o pai. O irmão tinha que enfrentar o pai. Eu nunca enfrentava, porque eu sempre escondia. Eu entrava embaixo da cama, em qualquer lugar. E aí ele não criou essa distância comigo, mas ele acabou criando com o próprio filho, porque eu acho que não é fácil, né? Apesar disso não ser certo, mas eu acho que mais errado do que um casal cristão, que já eram batizados, que já estavam ali para mostrar um exemplo, brigar dessa forma e pior ainda, colocar um filho para pegar faca para o pai também. Então, assim, não vou defender ele ter ficado, criou um pouquinho de receio, de intimidade com o filho, ele perdeu, mas eu tenho consciência que ele sempre foi respeitador, nunca sabe, nunca. O dia que eu falar para alguém que ele não é meu pai, ele fica de cara fechada para mim um mês, né? Então, são muitas coisas. Hoje eu olho e vejo de outra maneira, né? De outra maneira. Minha mãe me relatou essa semana, até em áudio aqui, que eu tentei acordar ela, mas não sei nem por quê, para falar a verdade. Essa carência de que um dia as coisas vão ficar bem, eu acho que isso é uma ilusão, que eu vou ter que aprender a conviver. Isso é carência de coisa de infância. Então, ela lembrou, né, que eu era taxada como uma apóstata, desde novinha. Eu era a apóstata, que batia de frente com tudo. Só lembrando, pessoal, que a Fernanda já falou que ela não se tornou testemunha de Jeová efetivada, batizada, ok? Ela era obrigada a frequentar o Salão do Reino com a mãe, ver lá o abusador dela, de boa, dando discurso, tendo privilégio, sendo considerado uma pessoa de respeito, mas era que, na verdade, era um abusador, era uma pessoa que estava praticando crimes, e tinha outras vítimas também. Ela não chegou a se batizar, alguma coisa fez com que ela não efetivasse o batismo, isso foi muito bom. Mas, como vocês observaram, a vida dela não era uma vida boa. Sorte que ela teve um bom padrasto, que também era testemunha de Jeová. Ela teve um bom padrasto. Hoje este homem está desassociado, está afastado. Espero que ele
tenha forças suficientes para recuperar a sua vida, né? Mas, Fernanda, nesta época, você já tinha irmãos que eram efetivados, que eram testemunhas de Jeová, efetivados. Irmãos de sangue que você fala? Irmão de sangue, você já tinha irmãos efetivados na Sim, seita? o meu irmão, né? O caçula que a minha mãe foi me buscar para cuidar dele. Uhum, ele se efetivou por imposição da mãe, a sua mãe impunha isso, né? Mas você era considerada como se fosse uma apóstata, você era crítica, e ainda tem esse detalhe, você foi contra os anciãos, ameaçou de levar um irmão para a polícia, porque você foi abusada. No ambiente da congregação, você me parece que seria uma pessoa não grata. Não entendi, pode falar de novo? Me parece que no ambiente da congregação você não era bem vista, né? Não Pelas era. pessoas. Não era. Inclusive, quando eu chamei os anciãos para uma visita de pastoreio, para ver, né, para aconselhar. A minha intenção é que eles aconselhassem minha mãe e meu pai, né? Então, eu achava que a visita era para melhorar. Não era a minha intenção denegrir a imagem deles. A minha intenção era consertar o que precisava de conserto, mas a minha mãe conseguiu virar o jogo. Então, a minha mãe, ela simplesmente colocou como que eu era a pior espécie da face da terra, que eu era rebelde e que não era fácil para ela, que as coisas eram muito difíceis e não era verdade que eles brigavam de agressão, que era tudo mentira minha. E eu espero, eu até faço questão de mandar essa live para ela, porque ela tem Brigava, muita coisa para se vergonhar. Então, brigava eu já cheguei a de pensar faca, Fernanda, brigava de faca, de murro, de de faca. pancada, de De faca, pau. antes dele conhecer a verdade, ele tinha arma. Então, assim, no dia do aniversário do meu irmão, ele... Olha o que aconteceu no dia do aniversário dele, né? Eu tinha 11 para 12 anos. Por isso que eu falo que teve fatos que, assim, eu pulo. Mas eles não eram irmãos, isso foi em Brasília, né? Então, teve a festa, tudo, e o que é que acontece? A minha mãe, ela me bateu muito esse dia. Por quê? Estava chovendo e ela estava com uma cunhada dela preparando o bolo, preparando as coisas para a festa aqui até a noite. E nisso, lá no Paranoá, na época, estava encanamento, passando encanamento na rua, e tinha aquele, não sei como que chama, que tem o relógio de água, aquela caixinha que fica. Então, ali era onde lavava a louça, né? E ela pediu para lavar uma forma para fazer o bolo do meu irmão. E eu fui, lavei na chuva, ela lá dentro, cantando música, bebendo, fumando, né, que ela fumava, e rindo, gargalhando. E aí eu fui lavar essa forma e voltei com a forma mal lavada. Ela me botou para lavar de novo, voltei umas 3, 4 vezes. Ô, E Fernanda, assim, desculpa te cortar, mas a sua mãe, não sei se ela era testemunha de Jeová batizada na mesmo, época não, na efetivada. época ela não era. Ah, tá. Então é por isso que ela fazia festa de aniversário e ela também fumava cigarros. Isso. Mas essa foi assim que ela foi me buscar em Rondônia, então a gente morou em Brasília. Então, em Brasília, ela não teve acesso a testemunho de Jeová. Teve, acho que não deu atenção. Isso é Então, um relato eu estou só anterior. voltando no aniversário, ela só fez o aniversário dele uma única vez, né? Então, assim, um fato interessante que aconteceu que eu pulei foi o seguinte: ela me botou para lavar essa. Eu acho que era narcisismo mesmo, né? Analisando hoje. Lavei várias vezes, umas 4, 5 vezes, estava mal lavado, o tempo todo está mal lavado, está mal lavado. E aí, o que acontece? Numa dessas vezes, eu fiquei com tanta raiva, que eu apertei. Então, eu lembrei que lá em Rondônia o pessoal botava areia para lavar as panelas queimadas, que cozinhava em tacho, na lenha. E eu peguei uma areia, estava no chão, e botei no bombril e taquei toda a força do mundo. O que acontece? Acho que foi a panela mais areada que eu já lavei na minha vida. Então, eu levei lá para dentro de novo. Quando eu levei, a minha mãe perguntou: quem lavou isso aqui? Foi eu. Ela vou perguntar de novo: quem lavou isso aqui? E ela sempre me batia de chute, de murro, com fio. Ela não me batia surrinha normal, né?
E aí eu falei várias vezes, mãe, foi eu que lavei. Não foi, fala a verdade, porque senão você vai apanhar. Então eu tinha medo dessa frase. E aí eu falei, foi a Rosa, que era uma vizinha que tinha, né? E aí quando eu falei, ela falou, pois eu vou lá agora, eu vou perguntar. Quando ela falou isso, eu já me gelei. Então aí ela foi lá nessa Rosa, perguntou, e a Rosa xingou ela tudo. Falou, estava vendo a sua filha lavando na chuva, você é um monstro, você xingou ela tudo. Só que aí a revolta da Rosa contra ela fez ela se revoltar o triplo contra mim. E aí ela me espancou, mas já me batia muito, mas ela me espancou, que eu tenho marcas até hoje. Quando meu padrasto chegou do trabalho, já tinha tido a festa, todo mundo estava se divertindo, e eu estava deitada na cama, não queria participar da festa, não queria. E aí ele foi, tinha comprado presente para o meu irmão de aniversário e comprou um presente para mim, que inclusive foi essa jaqueta, que eu nunca vou esquecer. E aí ele foi levar para mim, e salgadinho e tudo, e eu não queria desembrulhar da coberta. E ele, bravo, querendo que eu desembrulhasse, porque ele achava que eu estava sendo mal agradecida de não pegar o presente em mãos, né? Então ele foi, puxou, não tinha problema ele puxar o lençol, porque eu dormia no mesmo quarto que eles, né? Então, assim, foi uma coisa que ele entrou no meu quarto e puxou, e eu poderia estar, nesse período a gente dormia tudo no mesmo quarto. E aí ele puxou, quando ele puxou, ele viu toda a marca, sangramentos, tudo, foi assim, estava em carne viva. Quando ele olhou, ele não acreditou, ele falou, foi aquela desgraçada que fez isso com você, né? E aí eu fiquei calada, e o fato de eu ter ficado calada, eu consenti, e ele esperou a festa acabar, e quando acabou, ele agrediu ela, assim, bem feio, ele tinha uma arma, então ele meteu a arma na testa dela, e quebrou prato no braço dela, foi horrível, e assim, aí eu já fiquei com aquele trauma na minha cabeça, né? Então minha mãe falou que era mentira, que eu tinha passado mertiolate, quem lembra do mertiolate vai saber do que eu tô falando, falou que eu tinha passado para inventar a coisa, né? Então eu já tinha esse costume aí. E aí a irmã dele confirmou que eu estava mentindo, né? Então, assim, para mim, eu não tenho muitas lembranças do que é não ser maltratado. Então, os irmãos, os anciãos, o que faziam comigo, essa rejeição, para mim era nada. Para mim era nada. Uma das coisas que aconteceu, que eu fiquei de boca aberta, tipo assim, eu uma vez cheguei num ancião, eu percebi que no serviço de campo, eu não era publicadora, mas eu pregava. Então, eu percebi que um irmão lia errado. Aí, de repente, eu percebi que outro irmão lia errado o texto. Eu não sei se é João 17:3, 16, eu não lembro, que é o texto que fala assim: isso para que todos absorvam conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro e daquele que enviaste, Jesus Cristo, né? E aí todo mundo lia emendado, que absorvam conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro e daquele que enviaste, Jesus Cristo. Emendava tudo. Então eu fui corrigir, né? Cheguei lá, falei, olha, irmão, o texto na Bíblia está certo, tem uma vírgula aqui antes de Jesus, que quer dizer que é para a gente ter o conhecimento de Deus, que enviou Jesus, e de Jesus que foi enviado por Deus. Isso foi o que eu falei. Foi o suficiente para eles me chamarem de apóstata, para praticamente assim, eu fui excomungada de lá. Porque eu falei que o texto estava certo, mas os irmãos estavam lendo errado e os anciãos estavam lendo errado no campo, porque eu ficava prestando atenção, todo mundo lendo errado. E aí eu falava uma menção que estava colocando uma terceira pessoa no lugar, que era para ter o conhecimento de Deus, né, de Jeová, e daquele que enviaste, Jesus Cristo. Então, com a leitura errada, era como se tivesse que ter o conhecimento né, ter o conhecimento de Deus e de quem enviou Jesus Cristo. Aí fui chamada de apóstata por isso, né? Então, para mim, assim, o tempo todo eu era atacada e eu rebatia, né? E eu rebatia. Uma das vezes foram várias vezes, uma das vezes que me chamaram de apóstata, eu estava grávida do meu filho de 10 anos, eu surtei lá fora, né? Que eu ficava tentando explicar que eu estava certa, teve que irmão de outra congregação falar que eu estava certa. Inclusive foi esse mesmo texto, porque eu guardei isso aí há muito tempo. E aí chegou o momento que trocou os anciãos e eu quis desembuchar isso daí.
e eu estava sensível, eu estava grávida, e aí eu cheguei em olha, aconteceu numa época assim, assim, assada, eles me chamaram de apóstolo por isso, só que eu quero deixar claro que eles que estavam errados, eles estavam lendo errado, eles não sabem para que serve uma vírgula. E aí esse irmão falou que eu estava errada, que era para eu calar a boca, que não era para eu ficar falando isso, que isso era apostasia. E aí eu falei com outro dentro do salão, e quando eu falei com outro, ele falou assim, irmã, a senhora está certa, mas esses anciãos aqui são muito limitados e não compensa ficar batendo de frente. Coloca nas mãos do Jeová. Gente, Fernanda, sabe o que eu acho? Eu estava pensando aqui, só faltou estes anciãos eles dizerem o seguinte para você: ou você é uma mulher. Sabe o que a Bíblia diz sobre mulheres? Que elas têm de ficar caladas nas congregações. Então, irmã, então cale-se, né? Nós somos os anciãos aqui, é nós que sabemos das coisas. As mulheres são cidadãos sei lá, de quinta categoria na organização das Testemunhas de Jeová, né? Mas, Sim. olha, ainda tem um detalhe, esse ancião aí que era um pouco mais razoável, ele, infelizmente, ele era subjugado pelos demais. Olha, o que tem de ancião narcisista, o que tem de mulheres narcisistas nas congregações. Você foi vítima de uma narcisista. Nossa, você sofreu demais. E tem um detalhe que ainda envolve esse mesmo ancião aí, que eu vou contar. Aí, assim, quando eu saí de lá, que eu estava falando com esse ancião, aí um outro, eu acho que esse primeiro que eu tinha falado do lado de fora, eu já tinha falado para outra. Então, quando eu saí desse, eu queria que alguém me desse razão. Eu queria que tivesse um que falasse, não, você está certa, né? Então, quando eu estava saindo, um me barrou lá fora. E eu grávida, né? Então, quando ele me barrou lá fora, ele já olhou para mim com muita grosseria e falou, você para de ficar tentando desencaminhar os irmãos, você é uma apóstata. Quando ele falou isso de novo, eu surtei, porque eu já estava com aquela coisa lá gravada na cabeça. Então, quando ele me chamou de apóstata lá fora, eu comecei a gritar. Vocês são uns bandos de cão, isso sim. Vocês são um bando de cão, como que vocês podem me chamar de apóstata se eu sou só estudante? Eu não tenho direito de duvidar, eu não tenho direito de questionar. E se eu estiver errada, por que vocês não... Se eu estiver certa, por que vocês não admitem que eu estou certa? E aí, que amor cristão é esse? Vocês têm o amor do Satanás, gritando na porta do salão. Todo mundo assustou, o orador parou de falar com aquela guerra. Só verdades que você estava falando. O pessoal... Isso tem 10 anos, eu estava grávida do meu filho de 10 anos. E aí o povo já começou a me taxar como louca, né? Porque durante esse período, eu tive vários episódios de surtos, assim, que eu surtava. E era sempre esses detalhezinhos bobos, assim, eu surtava de gritar mesmo, que eu engolia tanto que eu tinha momentos que eu surtava. E aí acabou que um ancião, e eu fiquei chorando, tudo meu era chorar. Aconteceu isso, fui para casa com o nome de apóstata, né? Minha mãe concordou com isso, que eu era uma apóstata em relação a isso, né? E aí eu chorando, o caso foi parar no ancião de outras congregações, o superintendente ficou sabendo disso. E aí o que acontece? Um irmão me liga, a mando do superintendente, irmão da outra cidade, me liga, falando, irmã, eu queria confortar o coração da irmã, eu quero que a irmã saiba que a irmã está certa, e eu chorando, falei, não, vocês estão falando que eu estou certa só para me consolar, para eu parar de falar disso, que eu ficava repetindo para todo mundo, né, eu não achava, eu queria provar que eu estava certa, eu tinha muito esse problema. E aí ele falou, não, irmã, deixa eu te falar uma coisa, para a irmã ficar em paz, eu quero que a irmã saiba só de um detalhe. Jeová sabe que a irmã está certa. Então, se Jeová sabe, fique em paz. Eu não estou falando isso para agradar a irmã. Eu estou falando que a irmã está certa. O superintendente já está ciente. Ele pediu para ligar porque ele sabia que você não ia ouvir os anciãos da sua congregação. Então, eu quero que você se acalme. Só não tente, não vá falar que eu te liguei, não precisa, sei lá, e falar, olha, eu estava certa. E aí depois, né, foi dado um discurso lá na frente, pedindo para corrigir a leitura, para prestar mais atenção na leitura, que essa leitura estava dando uma intenção errada ao texto, né? Mas... Fernanda, o que tem de irmãos que tem
tenho o mínimo de conhecimento da leitura, querendo fazer discursos de 45 minutos, de 30 minutos, né? Eu conheci alguns com a leitura péssima e querendo o privilégio de fazer discursos, e muitas irmãs suspiravam de raiva de ver esses irmãos gaguejando da tribuna, tentando ler um texto da Bíblia com dificuldade. Eu me lembro de um irmão que ele até que era bom de leitura, mas só que ele pronunciava algumas palavras de maneira assim errada, e às vezes causava até risadas, e esse irmão até já morreu, Deus o tenha. Ele estava fazendo um discurso certa vez e citou uma passagem da Bíblia e disse assim: irmãos, certa vez Jesus aproximou com os discípulos de uma figueira e foi procurar fígado nessa figueira. E a figueira, ele procurou e não encontrou fígado. A figueira não tinha fígado. Então Jesus disse: seca, figueira. E a figueira que não produzia fígado secou. E os irmãos acharam muito engraçado, sorriram. Aí depois que ele terminou o discurso, foi que os irmãos foram mencionar: olha, a sua leitura foi até legal, só que a aplicação que não foi bem sucedida, porque você disse fígado, e o fruto da figueira não é fígado, é figo, né? Sim. Mas assim, o bom é que as pessoas acabam meio que entendendo, né, e relevando, mas eu tinha muita preocupação, porque eu tinha muito zelo em relação às pessoas. Como eu sempre tive muita facilidade de comunicação, eu mesmo, sem ser publicadora, na época eu conseguia muitos estudos, na época eu não podia assumir os estudos, então eu tinha que passar, até o período em que eu pude assumir, né, e fiquei com 9 de uma vez, porque não tinha como ficar com mais, mas antes de eu ser publicadora, todos os estudos que eu arrumava eu tinha que repassar para alguém, né? Mas você me falou, Fernanda, você me falou que você, embora não fosse testemunha de Jeová batizada, você era apenas uma publicadora, mas você chegou a fazer horas de pioneira regular, dirigindo. Já cheguei a fazer 70, 90 horas. Teve um período que acho que eu estava ficando doido. Eu estava vivendo isso aí na minha vida, né? E depois desse episódio, eu fazia, mas era um período que eu estava com 9 estudos, né? Então eu saía com o meu instrutor. Eles eram tão sem noção que o meu instrutor, ele passava o tempo todo lá em casa, ele dormia lá em casa, ele saía comigo no campo, mas ele era tipo um pai para mim também, graças a Deus. Mas eu falo assim, não é aconselhável, nunca tenho nada a falar dele, né? Nunca me desrespeitou. De vez em quando ele bebia e falava coisa que não devia, mas eu sempre levava em consideração que era aquele, né, ele exagera um pouquinho na bebida também, né, e é batizado, então ele sempre me levava, né, de carro para os estudos, então ele fazia muita hora nas minhas costas, vamos dizer assim, porque era tanto estudo, quando eu endoidava, eu ligava para ele e falava, vamos para o campo, vamos para um território isolado, né, e aí ele e aí eu realmente, assim, chegou um momento que eu estava demais. E após isso, eu caí numa depressão profunda, que foi quando meu irmão, que era desassociado, ele chegou a tirar a vida dele. E quando eu caí nessa depressão, foram, assim, muitos anos, muito mal, e foi o período que eu quis batizar. E eles me cobravam a tal da quantidade de horas. Na época, eu não conseguia fazer mais de 15 horas. E eles falavam que eu não podia, porque eu não tinha uma quantidade, que eu nem lembro que era, de horas para batizar. E eu também quebrei o pau, porque eu estava em tratamento psiquiátrico e psicológico, tomando muito remédio. E uma vez, uma psiquiatra falou para mim que o meu caso era tão grave, que era depressão no grau 3, era tão grave que eu era considerada uma pessoa com câncer em estágio terminal. Então, eu entendia que eu não podia me cobrar tanto, porque como eu tinha esse meu tio que era paralítico, e ele fazia tanta coisa, ele lavava, ele passava, ele cozinhava, ele arrumava a casa dele, e eu ficava o tempo todo, nossa, eu sou um lixo, o meu tio é assim, assim, assado, consegue fazer isso, eu não consigo, porque eu cheguei a ficar na cama sem tomar banho, sem comer, sem querer fazer nada em casa. Minha casa pegava bicho, isso tudo depois da morte do meu irmão, que eu não soube lidar com ela, né? Até eu entender e digerir isso durou muito tempo, né? Só que eu fiquei encostada pelo INSS foram 4 anos. Então, todas aquelas horas que eu fiz em excesso, eu pensei que podia
trazer um pouquinho, né, nesse período que eu estava tão sensível, eu estava num pós-parto, né? Porque o que eu sei, o pós-parto é no mínimo 2 anos. A gente acha que ali, aquele período, não é no mínimo 2 anos, uma depressão pós-parto, né? E aí, voltando à história do suicídio do meu irmão. Fernanda, Sim. só me desculpa te cortar, mas uma coisa que os anciãos, que os irmãos, eles aconselham alguém que está em depressão na congregação, é a fazer mais por Jeová. Você está com depressão, trabalhe mais no campo. Saia no sábado distribuindo as revistas, acompanhe os irmãos, os pioneiros no serviço de pregação à tarde, dirija mais estudos da Bíblia, estude mais as publicações, marque os estudos da semana. Quer dizer, quanto mais você se envolver na rotina teocrática da organização, mais você irá melhorar da sua depressão. Geralmente é esse tipo aí de conselho que eles dão. Sim, falavam que mente vazia é a oficina do diabo, né? Na época eu recebi muitas visitas de irmãos, mas eles iam lá me visitar para ficar falando, jogando na minha cara que aquilo era uma escolha que eu estava fazendo, né? Que a minha família era maravilhosa, que eu não tinha motivos para estar daquele jeito, e que, tipo assim, se eu não tinha vergonha de estar com a casa daquele jeito ali, que Jeová não se agradava, que onde estava a sujeira, que não habitava o Espírito Santo, e que Jeová estava praticamente envergonhado da situação que eu estava, né? Então, eu estava envergonhando Jeová. E, na verdade, quem me ajudou, que eu não vou falar que ninguém me ajudou, que eu vou estar mentindo, foram 2 irmãs. Uma foi lá, também falou muita coisa pesada, ela lavou louça para mim uma única vez. E uma outra foi, algumas vezes, limpar, fazer todo um movimento lá, e as 2 eram desassociadas. As únicas que me ajudaram foram 2 irmãs desassociadas. Né? E eu sempre tive contato com elas também, esse é um dos motivos que eu não ganhava, né, esses privilégios de batismo aí, ou quando eu queria ser publicadora antes de ter sido, era um dos motivos, porque eu não aceitava ficar sem falar com as pessoas, e aí isso me prejudicava. Uma das vezes fizeram a consideração para eu sair no campo, e eu não pude sair porque eu falei, nossa, na hora. Nossa! Não lembro o que falaram, eu falei, nossa, pronto, ainda não. Ai, que engraçado, irmão. Você chegou no serviço no local de saída do serviço de pregação, e aí, de repente, escapuliu, você falou, nossa! Não, aí... foi na hora da consideração para ser publicadora. Foi uma. Porque eu fui recusada várias vezes de ser publicadora. Então, engraçado. eu cheguei a considerar. Fernanda, eu me lembrei, sabe de quê? De uma historinha que o pessoal conta sobre o batismo. Dizem que um instrutor levou um jovem a estudar até que ele chegou ao ponto de batismo. Então, os anciãos perguntaram para ele, para o instrutor, irmão, o seu estudante, ele está pronto mesmo para o batismo? Você tem certeza? E aí ele disse, sim, está pronto, vocês podem confiar, podem batizá-lo. E aí levaram esse irmão para o local de batismo, nas águas lá, aí só que estava muito fria a água. E aí quando mergulharam ele, que ele saiu da água, ele disse, vixe Maria, que água fria do diabo, meu irmão. Meu Deus! Cancelaram. Cancelaram o batismo dele, disseram, você não disse que ele estava pronto para o batismo? Meu pai, coitado, e o trauma que não deve ficar na cabeça, né? Eu queria relatar assim um pouco da história do meu irmão. Meu irmão, não sei se dá tempo de falar. O meu irmão, ele foi batizado muito novinho, ficou rebelde durante um tempo, mas sempre indo para o salão, né? Era repreendido, mas não faltava. E fez tatuagem, teve aquelas fases de altos e baixos. Ele tinha uma depressão muito grave, né? Muito. Todas as vezes ele chegava em mim relatando que nada fazia sentido, que ele não queria mais ir para o salão, mas que se ele não fosse, minha mãe não ia falar mais com ele, ele era louco pela minha mãe, né? E aí, assim, toda vez que ele me relatava que ele queria desistir da vida,
eu tinha a minha depressão, não entendia, mas eu era ótima para aconselhar e tirar pessoas da fase crítica, né? Eu não conseguia me tirar. E aí, todas as vezes eu conversava com ele, eu falava, olha, você não faz isso, se você fizer isso, daqui a pouco você vai morrer, as pessoas vão chorar, e daqui a pouco tá tudo bem. Agora, se você não fizer, e ele amava Ferrari, eu falava, daqui a um tempo, você vai desenvolver, você vai comprar sua Ferrari, e aí ele começava a rir, a gente começava, sempre as conversas eram levadas para alguma coisa que ele gostava, e isso já dava um up nele, né? Mas, o que aconteceu uma vez? Ele brigou, estava morando com a minha mãe, já estava casado com a esposa dele, que era batizada, né? Então, assim, ele brigou, e uma das brigas, sempre brigava aquela coisa. Minha mãe, muito possessiva, minha mãe dava tudo nas mãos para ele, para ter o controle. Então, ela dava um celular para ele, e a hora que ela ligasse, ele era obrigado a atender. Então, várias vezes ele tacava o celular na parede, ele estava meio com crises, né? Com surto, assim, que era um domínio excessivo. E aí, certa vez, ele brigou com a esposa, brigou com a minha mãe e foi morar na casa de uns amigos de infância. No que ele foi morar na casa desses amigos, que não eram irmãos, né, não eram da congregação, eram amigos de escola, esses irmãos eram marginais, não valiam uma grama. E aí, só não me lembro se meu irmão já estava desassociado, ou eu não me lembro muito bem desse detalhe, ou se ele foi desassociado depois disso. Então, esse pedaço eu já tentei puxar e não consigo. Mas aí tá, ele me liga, ficou uma semana mais ou menos na casa desses colegas, e aí ele me liga, mana, pelo amor de Deus, deixa eu ir para sua casa, porque os meninos estão limpando uma arma aqui, e eu tô com medo do que possa acontecer, estão falando em assalto, eu quero estar bem longe quando isso acontecer. E aí eu já morrendo de medo da minha mãe, né, que eu sabia que se eu deixasse ele ficar na minha casa, eu ia arrumar uma inimiga mortal, que na verdade minha mãe praticamente desassociava, né, quando tinha algum tipo de problema, então, assim, que todo mundo fechasse as portas para ele, para que ele voltasse pianinho. É praticamente uma desassociação, né? Igualzinho o ostracismo mesmo. Todo mundo que acolhesse ele, ela se tornava inimiga. Então, por isso ele foi para casa desses mundanos, né? E aí, assim, ele não tinha nada, nunca mexeu em nada de ninguém, nunca fez mal a ninguém. Nesse período estava pregando, tudo bonitinho. Acho que ele não estava desassociado ainda. E aí, o que acontece? Eu falei, olha, eu vou pensar. Primeiro eu tinha falado não, ele insistiu, eu falei, eu vou pensar. E aí, acabou que, na mesma conversa ali, eu falei, não, quer saber? Pode vir. Eu já estava meio rebelde também, falei, pode vir. Eu morava só com meus 2 filhos na época. E aí, aí tá, ficou. Ele falou assim, olha, eu tô trabalhando, ele estava trabalhando, e sábado e domingo ele tinha folga. Ele falou, eu vou trabalhar até sexta-feira, e aí eu vou para sua casa então. Beleza, o que aconteceu? Numa quarta-feira, ele me ligou mais ou menos na segunda ali, quando foi numa quarta-feira, os meninos, vamos ali rapidinho e tal. E aí aconteceu o acontecido. Fizeram uma tentativa de latrocínio, né, um roubo seguido de morte. Eu acho interessante falar isso, porque isso entra aquele irmão, aquele ancião lá de dentro do salão que eu falei com ele. Um roubo seguido de morte, uma tentativa. Então, atiraram no pescoço da vítima, a vítima se fingiu de morto, passou em tudo quanto é jornal lá. E aí, assim, o que houve? Todo mundo fugiu, depois pegaram todo mundo e ficou aquela coisa. Meu irmão estava na hora, eles queriam que meu irmão estivesse lá para fazer volume, né? Meio que para ter muita gente ali para intimidar mesmo a vítima, queriam levar carro, levar tudo. Por que eu falo que meu irmão realmente era vítima de tudo o que aconteceu? Porque às vezes é fácil a gente falar, não fez para defender, né? Então, assim, em 3 audiências consecutivas, a vítima defendeu meu irmão. Então, a vítima fingiu que estava morta, depois voltou, ela conseguiu fugir, estava no matagal ali, e nisso ela ainda ouviu até o meu irmão gritando com o pessoal para voltar, para tentar levar a vítima para o hospital. Então, eu ouvi o meu irmão pedindo a pessoa para não atirar, para não fazer isso, e tal. Então, a vítima defendeu ele em 3 audiências. Mas ele não se defendeu. Então, assim, toda vez que ele tinha o direito de falar, ele ficava calado, porque na cadeia, X9 não é bem visto, então, né? E também ele não quis entregar aos amigos, né? Não quis falar quem fez. E aí, o que aconteceu? Foram presos todos como quadrilha. Todo mundo pegou a mesma pena. E ele ficou 3 anos e meio na cadeia. Agora entra o detalhe. Dentro da cadeia, ele adquiriu uma depressão profunda que eu não sabia que ele estava com essa depressão, porque todas as vezes que eu ia visitar ele, a gente só falava de Jeová.
a gente não tinha outro assunto, a gente era doente, a gente era quase fanático no sentido de a única conversa que a gente tinha. A gente não se via muito, porque o meu psicológico não era muito legal para visitar ele. Então, toda vez que eu ia, que era a minha vez de visitar ele, a minha regra descia, então eu não podia ir nesse estado, porque não tinha como fazer a vistoria. Então, o tempo todo, e eu achava bom isso acontecer, porque era como que eu tivesse uma desculpa para não ir. Então, eu fiquei muitas visitas que era para eu ir sem ir, né? E aí, todas as vezes que eu ia, a gente não tinha outro assunto, ele ficava na sala da bênção. Por isso que eu falo que para Jeová, entre aspas, né, ele já estava readmitido. Então, aí, lá na cadeia, ele já era desassociado, eu acredito que ele foi desassociado por esse motivo. E lá, como ele adquiriu essa depressão muito grave, eu só fiquei sabendo quando eu tirei ele da cadeia. Então, foi onde eu montei um salão para contratar ele e fazer uma carta aquela carta lá para a pessoa sair, né? Então, eu fiz essa carta, ele veio, ficou comigo 12 dias. Antes disso, ele fez essa carta que eu gostaria de ler, se você permitir. Essa carta, ela já deixa claro quando uma pessoa está em depressão e a gente não nota, né? Então, eu li essa carta, achei que era só um mimo, que era um carinho, e guardei, está guardada comigo até hoje. Essa carta foi 6 meses antes dele se suicidar, né? E aí, depois de 2 dias que ele se suicidou, eu reli a carta. Olha o que diz na carta. Apesar das dificuldades e adversidades causadas por esse lugar, estou bem. Agora que entrou na reta final, a ansiedade está me consumindo, mas a cada dia estou aprendendo a não ficar tão ansioso. Eu também tenho muita saudade de você e de todos. Penso a todo momento em como posso ser uma pessoa melhor para mim, para você e para todos que vão fazer parte da minha vida. Quero que você não se preocupe quanto a vir aqui. Eu entendo perfeitamente a barra que você enfrenta. Esse lugar afeta as pessoas que têm uma vida perfeitamente normal. Imagina quem enfrenta a depressão. Espero, desejo, anseio um dia ver você livre dessa infeliz doença. Manda um abraço para o Kevin, para o Kennedy, para o Mildinho, kkkk. O Alan, que era o meu ex-marido na época, e se meu pai estiver por aí, para ele também. Quero que você saiba que amo você com uma intensidade maior do que o amor que tenho pela minha própria vida. Um beijo de Johnny de Jesus para Nandinha. Então, assim, no segundo dia que ele morreu, eu reli essa carta com outros olhos. Então, quando ele fala que me amava com um amor maior que ele tinha pela própria vida, ele já não tinha mais amor. Então, ele já não se via mais como um ser digno de ser amado, né? E aí eu fui perceber o quão ferido ele estava. E fiquei muito mal por não ter notado, porque eles escondiam lá na cadeia que ele estava nessa situação. Mas o que eu posso falar? Quando ele saiu, ele ficou 12 dias comigo. Esses 12 dias que ele ficou, ele estava indo para o albergue à noite, então todos os dias ele levava uma revista de A Sentinela, uma Despertar e levava a Bíblia, né? E de manhã, quando ele chegava por volta de umas 6 e pouquinho da manhã, ele parece que era um computador. Então ele lia uma revista inteira à noite, inteira, e de manhã ele me explicava tudo, e ele ainda falava, olha, no parágrafo tal, na página tal, fala isso, e eu ia com a revista na mão e conferia, e ele, sem estar com a revista, ele falava tudo. E a gente fazia a consideração do examine, né, no café da manhã, o examine, isso tudo antes de abrir o salão, a gente sempre tinha esse ritual, a leitura do texto diário, do examine, e todo ele só não estava indo para o salão, primeiro porque ele não queria, e ele o tempo todo ele ficava assim, mana, eu não vou conseguir ir para o salão. E minha mãe forçando, porque tinha dia que ele poderia, se um ancião fizesse um relatório, ele poderia chegar um pouco mais tarde lá, né, fizesse alguma situação assim. E ele não queria de jeito nenhum, fugia do salão igual o diabo foge da cruz, mas eu não entendia, porque ele era muito teocrático. Lá na cadeia só falava de Jeová, a gente só lia texto da Bíblia, só falava de Deus. No albergue era ler na revista. De manhã, no café da manhã, a consideração do texto diário, a gente não tinha outro assunto. Como que ele não queria ir para o salão? Aí depois que eu fui entender.
Aí ele, o tempo todo, ele ficava, o que os irmãos vão pensar de mim? Eles vão achar que eu participei disso, os irmãos vão ficar olhando para mim como se eu fosse um imundo, como se eu fosse um sujo. Então, ele já estava sentindo o ostracismo na pele, lá na cadeia. Eu acredito que por isso ele adquiriu a depressão lá, né? Ele, o tempo todo lá dentro, ele já devia estar imaginando quando ele saísse, como os irmãos iam olhar para ele. E aí, isso durou apenas 12 dias, né? E aí, do nada, antes de ir para o albergue, ele simplesmente fugiu do carro, né? Que um amigo levava ele fugiu e saiu correndo e subiu no pé de manga e tchau, né? E aí tá. Aí vem toda a situação. Isso foi no dia 31 de dezembro de 2014, na virada do ano. Foi o presente de ano novo, né? E que eu falo, né, na época a gente não comemorava, mas é algo que não tem como esquecer. Então, enquanto tá todo mundo comemorando, eu tinha uma lembrança negativa. Então, após a morte dele, foram 4 anos. No velório dele, que não foi bem um velório em casa, ele teve que ser velado no cemitério, né, por causa desse negócio de feriado, essas coisas. E aí, e também que ele estava muito deformado, né, que ele era muito grande, pesado. E aí, assim, enquanto a gente estava esperando no dia da morte dele, eu falo velório, no dia da morte dele, que ele estava sendo preparado lá no trem, lá no necrotério, lá, sei lá como é que chama, foram vários irmãos, né, para ficar dando aquele apoio. E a primeira coisa que eu escuto do irmão, você sabe que seu irmão não vai ganhar a salvação, né, que quem se suicida, né, então, assim, já dá para imaginar que eu acabei de chorar, também não quis discutir com esse irmão, que eu também não estava bem. E aí, no outro dia, o enterro dele foi muito rápido. No outro dia, esse ancião, e mais um outro, foi escondido pro enterro dele, né? E aí eu fiquei sabendo depois que esse irmão perdeu o privilégio de ancião porque foi no velório do meu irmão, né? E aí foi uma das coisas que eu fiquei indignada, possessa. Por quê? Eu pensava, gente, ali só tá o corpo. Ali, como que pode ninguém? Não foi um irmão sequer, um irmão batizado, não foi ninguém. Foi esses 2 anciãos e os amigos da gente que a gente tinha, né? E o meu instrutor foi. O meu instrutor era irmão, mas fala assim: o meu instrutor foi, acredito que. E ele também era meio teimoso, ele também só via perdendo às vezes os privilégios dele. E aí, assim, esse ancião perdeu, depois ele meio que se revoltou, né? E aí falaram que não podiam ir lá porque ele tinha se suicidado, né? E aí, um mês depois, o que aconteceu? Eu também fiz um outro escândalo no salão. Gente, no velório, olha, gente, eu fiz um escândalo no salão no velório. Você acredita? Pelo amor de Deus. Um mês após, morreu uma irmã, né? Essa irmã pioneira, muito, muito, sabe? Tudo muito certinho, lindo. Então, ela morreu, era uma enfermeira, ninguém sabia do que ela tinha morrido. E aí foi aquele cortejo, sabe? Lá no salão, aquelas flores, parecia que estava tendo um casamento. Aquelas músicas, aqueles cânticos lindos. Tinha um mês, acho que não tinha um mês que meu irmão tinha morrido. Quando eu fui nesse velório, que eu estimava a irmã, eu vi aquilo dali, eu tinha vontade de vomitar ali dentro, porque eu não via a diferença dela com o meu irmão. Porque o meu irmão, ele se dedicou a vida toda dele a Jeová, desde criança. Ele foi muito mais novo do que eu e ele era dedicado. Por mais que às vezes tinha os detalhes, a gente sabe que jovens passam por muita coisa, isso é natural, é hormônio, é tudo, é transformação, né? E aí eu não aceitei, eu quebrei o pau, falei que era uma, como é que fala? Uma afronta, isso daí com a vida, é você desrespeitar ao máximo a vida pelo fato da irmã ser uma pioneira. Ali teve todo aquele, né, colocou num pedestal, foi a coisa mais linda do mundo, né, apesar que não é algo que se considere lindo. Só que aí passou uns 15, 20 dias, veio o laudo cadavérico. O que aconteceu? A irmã se suicidou também. Nossa, que coisa. Gente, pelo amor de Deus. E aí eu pergunto, a irmã se suicidou como pioneira, vai saber por quê, né? Será que ela não tinha feito uma descoberta e não tinha mais como voltar atrás? Depressão. Gente, quando a gente vai em um velório,
Qual o nosso objetivo? Não é ver a pessoa, o corpo da pessoa que morreu. O nosso objetivo é consolar os familiares, as pessoas que sofreram aquela perda, não é? Não importa se a pessoa morreu de morte natural, ou por outro motivo, ou se a pessoa tirou a própria vida, não importa. O objetivo é consolar as pessoas enlutadas, é estar com estas pessoas, principalmente se forem pessoas de nossa família, nossos amigos, a comunidade, mas é terrível saber que os irmãos foram lá, a grande maioria deles, apenas para dizer para as pessoas enlutadas que aquele rapaz, porque ele tinha se suicidado, não iria herdar a vida eterna. Eles também dizem que as pessoas que saíram da organização, foram desassociadas, se dissociaram, não voltaram para Jeová, quando morrerem, não têm salvação. Vão direto para a destruição eterna. Fazem um pré-julgamento das pessoas. É muito provável que estas pessoas que morreram rejeitadas por eles, vítimas dessa organização, sejam ressuscitadas e eles não. Né? Por quê? Será que estas pessoas fazem a vontade de Deus? Estão do lado de Deus quando agem desta forma? Mas muito interessante quando você disse que alguém foi escondido, Foram disfarçado, dois. para estar lá no local e dar o seu último adeus, e Isso. alguém denunciou, alguém falou que estes homens estavam lá disfarçados, e eles praticamente perderam os privilégios, foram disciplinados, porque não deveriam estar no funeral de um desassociado e ainda mais suicida. Mas quebraram a cara, porque fizeram uma espécie de idolatria para uma outra pessoa que depois descobriram que era também, da mesma forma, um suicida. Dois pesos, duas medidas, tratamentos diferenciados para pessoas Isso. nesta organização hipócrita, manipuladora, que as evidências demonstram, vez após vez, com cada experiência contada aqui, esta organização está muito longe do ideal cristão, está muito longe do amor cristão que eles afirmam pregar. Muito longe. Sim. E, assim, um perdeu o privilégio internamente, então a gente não ficou sabendo, eu só fiquei sabendo porque esse ancião que perdeu o privilégio de ancião contou. Então, ninguém lá ficou sabendo que ele tinha sido repreendido internamente, ele estava levando a vida super normal. Por quê? Porque esse outro ele só estava presente. E esse ancião que perdeu o privilégio de ancião foi porque ele fez a oração na hora de descer o corpo, né? Então, por ter feito a oração, ele perdeu o privilégio, né? E isso aí é muito complicado, né? Ele nunca mais voltou, não tenho notícia que ele voltou, né? E aí tá. Acabou que eu fiquei nesse luto, né? 4 anos seguidos, um vegetal, 37 quilos, fiquei horrível. Alguns ainda falavam que eu estava com HIV, que eu estava com outras doenças, né? Assim, né? Que devia ser alguma outra coisa que não era normal aquilo dali, acharam que era droga, que eu estava usando, que não tinha cabimento, né? E aí, graças a Deus, eu consegui sair sozinha disso. Chegou o momento, eu o tempo todo, depois disso, assim, tipo, uns 5 dias depois que meu irmão fez isso, eu tentei também, eu amarrei uma corda no pescoço, pulei da janela, e graças a Deus não deu nada. Fiquei com Não, a cabeça roxa, me levaram para uma clínica. Então, assim, eu tentei de várias formas. Dos 14 anos para cá, eu tentei várias vezes, né? Mas essa foi porque eu achava que a culpa era minha. Porque no dia que meu irmão se matou, desculpa a palavra, eu tive uma conversa com ele de manhã cedo. E a conversa era que eu não aguentava ver ele se humilhando para a esposa dele, que era uma irmã, que humilhava muito ele por ele estar naquela condição. Ela engravidou dele lá dentro da cadeia. E aí depois que ele saiu, eles tiveram muito problemas a nível de que ele trabalhava comigo, então a média dele de dias era R$ 80, e ela ganhava bem, que ela trabalhava no consultório odontológico, então ela começava a humilhar ele na minha frente, e eu via ele igual um cachorrinho. E aí no dia da morte dele, eu peguei e falei assim, olha, chega dessa palhaçada. Depois que a gente considerou, nesse dia
eu acho que aconteceu muitas coisas. Eu acredito que existe coisas espirituais que não é que influenciam, mas que estão ali. Eu senti várias coisas nesse dia. Então, no examine, na hora do café da manhã, eles começaram a brigar porque ele queria que ela lesse um pedaço, né, do texto diário, ela não queria ler, queria que ela lesse pelo menos o texto da Bíblia, não queria ler, queria que falasse pelo menos de Jeová, ela não queria falar. E aí já começou aquela guerra, ela foi pro quarto, e aí aquela coisa, e ele foi atrás, e ele o tempo todo, esses 12 dias, eu só via ele, oh, meu amorzinho, por favor, parece que ele já tinha programado, sabe? Por favor, meu amor. Então ele estava numa condição que eu não reconhecia ele, não era a pessoa que eu era acostumada a lidar. Então a autoestima dele estava muito baixa, ele estava meio careca, os cabelos dele tinham caído tudo, então ele se achava muito feio, o tempo todo muito preocupado com a aparência, né? E aí, esse dia eu explodi. Tipo, no dia que ele se foi, eu explodi. Eu chamei ele num canto, falei, pô, vamos parar com isso, cara. Olha como tu é lindo. Não tem só ela de mulher no mundo, não. Vira homem. Então, foi esse tipo de... Eu achei que... né? E uma coisa que eu falei errada foi... Que eu acho que eu falei errada foi assim. Ele toda a vida morou com a minha mãe. Então, casar, quem casa quer casa e tudo. Então, eu peguei e falei assim com ele. Já pensou? No meio. Falei muita coisa ali, mas tudo a nível dele... que não tinha só essa mulher no mundo e que ele já ganhava R$ 80 por dia, que daqui mais 3 meses ele ia ganhar no mínimo 120, 150, que ele não precisava se sentir tão humilhado. E aí eu falei, você já parou para pensar? Você tá aí morando o tempo todo com a minha mãe, e se ela morre? Aí ele, eu tenho você. E a gente era carne e unha. Tenho você. Eu falei, tá, mas e se um dia eu morrer? Pronto. Aí quando eu falei isso, ele encheu o olho d'água e ele falou, aí é o fim para mim. Então, eu percebi na hora que ele mudou. Então, quando eu percebi, eu pedi ele para repetir tudo que eu tinha falado para ver se ele tinha entendido. Então, ele falou tudo que eu tinha falado da forma, mas eu entendi que ele estava me enganando. Então, por isso que eu fiquei muito tempo achando que eu era culpada. E aí, certo dia, que eu tinha me levantado, já tinha mais ou menos um mês, eu fiz 4 anos, e aí eu monto um outro salão, que não dava mais para ter esse salão nesse lugar, porque tudo era 2, tudo era meu e dele, então não dava mais para ficar nesse local, porque, né, eu tinha programado esse espaço só para mim e para ele, e eu tinha parado a minha vida antes dele sair, assim, eu só estava sobrevivendo, que era como se fosse uma prova de amor, que eu quis provar para ele que a vida não tinha acabado, então eu ia recomeçar do zero com ele, então eu fiz de tudo para minha vida se manter nível 0 para a gente começar junto. E a gente era muito carne e unha, sabe? Pela carta, para ver aqui. E aí, quando eu, após os 4 anos, monto um salão no centro da cidade, lá em Lusiânia, aí eu estava tentando me restaurar 2 meses e pouquinho depois, a minha mãe, que aí o meu irmão já tinha morrido, minha mãe já tinha transferido todo o sentimento para o meu filho, que era batizado, né? E o meu filho tinha muita coisa do meu irmão. As pessoas ligavam para minha casa, meu filho atendia, eles achavam que era meu irmão, que a voz era meio parecida. Então, minha mãe, certo dia, liga para ele e a gente atende. Eu boto ele para atender no Viva Voz, sem ela saber. E aí ela vai. Isso também foi uma crise que eu tive, assim, que eu quase né, esse dia. E aí ela falou assim: olha, eu queria te contar um segredo. Porque minha mãe já estava tentando roubar meu filho para ela, e ela conseguiu fazer isso quando ele completou 18 anos. E aí ela queria te contar um segredo, não conta para sua mãe, tá? Ele falou, tá bom, e eu ouvi. Ela falou, sabe quem foi que matou seu irmão? Seu tio foi sua mãe. Ela que matou, ela morria de inveja dele, porque ele era meu preferido. E ela nunca aceitou isso. Gente, quando eu vi aquilo ali, eu perdi o chão, eu não acreditei naquilo. E ela falou isso para ele, e pediu o segredo para ele, né? E falou que ia cuidar dele. E tem um detalhe: quando eu engravidei dele, isso é bem importante falar, foi uma das vezes que eu tinha me sair de casa. Eu não queria ficar mais em casa, não porque eu gostava do pai dele, eu queria sair, eu estava com nojo, sabe, com 16, 17 anos ali, estava com nojo, né? Eu não fui só santa, vamos dizer assim, dentro da organização. Então eu tomei raiva, tomei abuso, aquela falsidade, e aí fui morar com o pai do meu filho. No que eu fui morar com ele, também não era a vida que eu queria. Do nada, passou 1 ano e pouquinho, eu tomei um nojo da cara dele, eu não sabia que eu estava grávida. Esse nojo foi tão inexplicável que eu acabei voltando para a casa da minha mãe. E 15, 20 dias depois eu descubro que estava grávida. Comecei a passar muito mal, muito mal, muito mal.
Então, quando eu descubro que estou grávida, já tinha voltado para Jeová, estava tudo bonitinho. E aí, assim, quando eu descobri que tive que contar para ela, foi aquela coisa, né? A ovelha negra da família, foi a vergonha, né? Que eu já estava mal falada por ter ido morar sem estar casada com uma pessoa que não era do salão. E aí, o que que minha mãe começa a fazer durante esse período todo da minha gestação? Meu filho nasceu prematuro, a partir do momento que eu descobri que estava grávida, que fez a primeira ultrassom, foi descoberto que eu estava com descolamento precoce de placenta, né? E aí, o que minha mãe fez ao saber disso? Minha mãe, ela sempre me espancou, isso aí desde criança até velha. Não velha demais, né? Até eu conseguir reagir, vamos dizer assim, segurar, ou então correr. E aí ela sempre me chutava a barriga, ela me chutava, que eu sangrava tanto. E nesse era assim, pegava a minha cabeça, batia na janela, sangrava. Meu padrasto enfrentava ela muitas vezes para me defender. E aí, toda vez que eu perdia sangue, que estava em início de aborto, ela falava que era Jeová que queria, que era da vontade de Jeová. E parece que ela deletava que ela tinha me espancado. Então, eu tinha que ir para o hospital para tentar segurar, né, tomar os remédios e tratar, e eu tinha que sair escondida. E toda vez que eu ia para o hospital, quando eu voltava, apanhava de novo, porque ela falava que eu estava fazendo isso para pirraçar ela. E ela odiava meu filho até os 8 anos de idade. Ela odiava. Então, desse período até os 8 anos de idade, que aconteceu todas essas coisas, depois da morte do meu irmão, né? Eu falo até os 8 porque ela introduziu na vida dele em alguns períodos após, né? Que nesse período meu irmão já estava preso, então quando ele estava com 11 para 12 anos, a minha mãe aparece já, como é que fala? Fazendo planos, projetos, acho que ela estava querendo tapar o vazio, não estava tendo mais com o meu irmão, então ela, muitas vezes, ela queria colocar o meu filho contra mim, mas não tão grave quanto a partir do dia que ela falou que eu tinha matado meu irmão, né? E aí, assim, como que fala? Eu não aceitava essa intimidade dela com o meu filho porque eu tinha muita mágoa do que ela fazia. E ela o tempo todo falava que era Jeová que queria. Eu sabia que ela batia na minha barriga com o joelho, era chute. Eu sabia que ela fazia isso para eu perder e não passar vergonha nela, né? E aí, quando meu filho se torna um adolescente, depois que que ela perde o filho dela, aí ela começa, né, a coisa bem grave, né? Tanto que quando ele completou 18, ele só não saiu antes do 18 porque ela estava morando em São Paulo na época. Então, assim que ela chegou, ela conseguiu fazer a cabeça dele para morar com ela. E ele foi, porque ele já estava com a mente lavada, né? E ele foi, também não quis impedir, aí ele ficou rebelde, chegou lá, tudo desandou, porque enquanto ele estava comigo, ele, na verdade, assim, durante esse período, chegou um momento que eu já não estava mais querendo ir para o salão, só que ele, desde pequenininho, ele teve amor. Mesmo que eu não ia, ele, às vezes, andava quilômetros sozinho para ir para o salão. Quilômetros. Às vezes, os irmãos vinham buscar, então ele sempre teve esse amor, né? Mas depois que ele foi morar na minha mãe, aí ele começou a se revoltar, sair à noite, ela também com aquela posse, ele nunca se permitiu ser dominado, então ele se desentender, depois ele foi morar com o meu instrutor. Então, o que eu quero dizer? Toda essa maldade que ela cometia, que falava que era Jeová que queria, né? Hoje, ela o tempo todo me põe contra ele como que eu sou a mãe má, porque eu gosto das coisas muito certinhas, no sentido é pau, é pedra, é pedra. Hoje ele é um irmão ainda, mas ele sai com mulheres à noite, ele faz o que quer, ele usa as coisas que sabe aí que não pode, independente de religião ou não, mas que não faz bem. Então, assim, tá batizado ainda. Nossa, Né? olha, muito extremamente chocante. Como é que alguém pode desenvolver uma atitude tão, poderíamos dizer, criminosa contra a própria filha? A gente chega a imaginar que ela desejava que não fosse aquele filho que tivesse morrido, mas você. Mas parece que ela te odiava desde criança. Fernanda, você se afastou da organização, foi se afastando cada vez mais depois que seu irmão
morreu. Os maus tratos da sua mãe não pararam, o seu filho cresceu, a sua mãe tentou usurpar o amor desse seu filho. Em que momento você abandonou completamente a organização? Nós sabemos que atualmente você está em Portugal, né? Então fala sobre isso, sobre a sua saída da organização, a sua mudança para Portugal, como esse distanciamento tornou a sua vida melhor e como é que está você hoje? Porque nós estamos chegando aqui ao final dessa live de hoje, mas queremos ouvir de você sobre isso. Então, a minha saída, que não foi totalmente definitiva, porque eu não considero que a gente sai. A partir do momento que você deixa de ir, você apenas fica ausente da reunião com os demais que estão ali, né? Eu acho que quando eu saí, né, tem 10 dias. Tem 10 dias, porque porque você... Sim, porque você nunca foi batizada, né? Embora tenha membro da sua família que sejam batizados, inclusive a sua mãe, mas você era uma publicadora efetiva, assistia às reuniões e tal, mas teve esse momento da sua vida que você, de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta decepção, você se afastou completamente, não é? O Até que fez chegar eu no me estágio que afastar está agora. totalmente? O que acontece? O meu marido, o meu ex-marido, ele era publicador, eu também era, só que ele era de fachada. Então, assim, ele saía, tinha o salário dele, mas eu não via a cor. Então, eu que tinha que tomar de conta em todos os sentidos, assim, a nível financeiro, né? Tudo. Então, isso já fez com que eu pensasse um pouquinho, tem alguma coisa errada aí, porque eu acho que a provisão, né, deveria ser do homem. E aí ele também saía às quintas-feiras de casa, às vezes na sexta, ele voltava na segunda. Saia para paiar com os amigos, bebia demais, e era amigos do mundo. E eu comecei a me ver numa situação que eu não achava normal. Eu comecei a me ver assim, lavando o uniforme dele no domingo para ele trabalhar na segunda, porque ele só vinha porque tinha que ir para o trabalho. Então eu me via lavando o uniforme dele para ele não perder o emprego, porque eu achava que já estava ruim com o emprego, quando vi o dinheiro, imagina sem, né? Então eu cheguei nos anciãos várias vezes, relatei isso para eles, falei, olha, eu estou querendo separar, não dá mais, eu já conversei com ele várias vezes, por várias vezes eu falava para ele, olha, meu sentimento está acabando, você muda, e eu toda certinha, né, tudo bonitinho, as horas de campo, tudo bonitinho, tudo perfeito, e aí ele ria, ele debochava da minha cara, ele gargalhava, porque ficou aquela ladainha que eu só repetia, mas eu não agia. E aí os irmãos falavam que eu não podia separar, que se ele não me agredia, se ele não estava... não tinha provas de traição, eu não podia tomar nenhum tipo de atitude. Se eu tomasse, eu ia perder o privilégio de sair no campo, né? E aí eu ia ser vista como uma pessoa desassociada. Então, eu comecei a guerrear comigo e ficar, meu Deus, eu olhava para cima e falava, eu tenho certeza que não é isso que o senhor quer para mim. Eu tinha convicção que não era aquilo que ele queria para mim, porque eu imaginava Deus vendo aquela situação e falando, não, minha filha, segura mais um pouquinho aí que vai dar bom. E eu falei, não. Então, eu me afastei, não teve um motivo nenhum, não teve nada dessas guerrinhas que eu tive com eles, nada. Eu simplesmente me afastei porque eu não queria, porque eu queria separar, eu não queria permanecer no casamento. Então, até hoje eu sou publicadora, porque até agora ninguém falou que eu não sou publicadora, né? Não era anúncio nenhum. E aí eu me afastei em 2019, né? Que eu tinha descoberto um câncer e tudo, tratei o câncer, em 2021 eu retirei. O último exame que eu fiz, que eu não tinha mais nada, foi agora em janeiro de 2023, então eu operei em 2021 e fiquei ainda com aquelas células lá até 2023, não precisei fazer quimioterapia nem nada, graças a Deus. E aí eu me separei em 2019, conheci o meu marido em 2020, já estava nesse salão aí de classe A, né? Estava numa situação boa, entre aspas, apesar do câncer. Mas assim que eu conheci meu marido, a gente foi morar junto primeiro, né? Depois que a gente, na verdade, a gente não casou, a gente fez união estável, mas para mim tá mais que casado. E foi um anjo, porque assim que ele entrou na minha vida, ele entrou na minha vida na pandemia, no decreto que deu, e a partir dali eu nunca mais abri o salão,
E aí foi toda aquela coisa, porque não tinha como tratar o câncer, por causa daquelas burocracias, médico não tinha. E aí foi todo um suporte que foi colocado na minha vida exatamente no momento que eu mais precisei. Né, no momento que eu mais precisei. E eu fiquei morando ainda 1 ano com o meu ex-marido, mesmo depois de separado, eu fiquei morando 1 ano, por quê? Porque a casa era da minha mãe era louca por ele, e minha mãe não deixava ele sair, então como ele não podia sair, eu também não saía. E aí eu ficava num quarto e no outro, então assim, depois eu vi que não estava mais dando para levar aquilo, porque ele ficava tentando, né, as intimidades ali, eu tinha tanto nojo, que eu tive que alugar uma outra casa. E aí, nessa outra casa que eu aluguei, foi onde eu já comecei logo, engatei um outro relacionamento, e aí o trem foi bom e tá durando aí, já vai para 4 anos, dia 27 agora. Foi a melhor pessoa, ele era da CCB, né? Revoltado também, eu conheci ele, já não queria saber, a esposa tinha feito algumas coisas lá, e aí a CCB, não sei como é que foi a situação, mas eu sei que ele estava revoltado, e aí juntou os dois aí, que não estava querendo muito... se ligar à religião, e a gente se uniu com a melhor mistura. Legal, não queria mais saber de religião, porque lá na CCB, lá é o seguinte, o homem, por exemplo, cometeu adultério, ele nunca mais tem privilégio na vida. Né? É um dos quem cometeu pecados, foi a ex-mulher dele, mas ela nega até hoje. Né? Pecados mortais, né? Mas, bom, que legal que em um determinado momento da sua vida, quando você estava realmente precisando, chegou o momento, chegou a hora certa, você teve o apoio de fontes que você nem imaginava e que foram a melhor coisa para a sua vida. Com certeza, Deus abençoando a sua vida. E como você disse agora há pouco, né? Como se Deus dissesse, minha filha, aguenta mais um pouquinho, que está chegando a época do seu livramento. Então você venceu uma doença terrível, se afastou de pessoas tóxicas e narcisistas, que era a sua mãe, o seu ex, e conseguiu se virar, porque eu estava até pensando aqui, nossa, uma mulher tão independente como você era, por que você aguentou tanta coisa se você poderia trabalhar por conta própria e ter a sua própria casa, o seu próprio lugar, ou mudar de cidade para evitar todo aquele sofrimento? Mas talvez o apego à família, talvez aquele sentimento de culpa que você tinha te mantinha ali ainda subjugada a certos abusos que você não merecia. E que bom... Desculpa cortar, desde os 14 anos eu sempre tive problemas emocionais. Como eu falei, a primeira tentativa foi com 14, e tive várias. Então, assim, todas as vezes que eu ia me tratar com psicólogo, psiquiatra, a primeira atitude que eu tinha que tomar, que eu não tomava, era me afastar da minha mãe. Eles sempre queriam que eu me afastasse da minha mãe. E eu acho que eu sempre tive essa carência dela, de alto, sabe, assim, não sei o quê, não sei explicar. E aí, para mim, hoje, eu olhando para trás, até esse período que eu estava pedindo muito a Deus para clarear minha mente, não tem 15 dias que eu estava pedindo a Deus, me ajuda. Eu já estava num grau, eu estava com medo de tentar de novo. Eu estava implorando a Deus respostas, porque eu nunca tive, de 13 anos para cá, eu nunca tive na minha vida um sonho, uma coisa. Eu sempre gostei de cantar, mas toda vez que eu cantava, eles falavam na minha mãe, até meu padrasto às vezes falava para eu calar a boca, que eu estava estragando as músicas que eu cantava ali junto, né? Saía às vezes para cantar em barzinho, quando eu olhava, alguém já tinha denunciado, minha mãe estava com um pedaço de pau para bater, e eu tinha que pular do palco e fugir. Na época eu cantava bem, fui convidada por algumas bandas, minha mãe falava que as bandas que me convidavam é porque queria outra coisa, que não era por causa da minha voz. Então o tempo todo era colocando para baixo. Então hoje eu percebo, até no vídeo que eu fiz aí, eu não canto como eu cantava, eu não consigo pôr a voz para fora, porque eu sinto que tem coisas ainda a ser trabalhadas. Mas o que eu tive de resposta nessa última oração que eu tive agora, que foi fervorosa, foi oração que eu falo, aquela conexão com o ser que é superior a nós, né? Não sei o nome dele, eu acho que nem é Jeová, é outra coisa que é universal. Não é que Jeová é aqui, em outro lugar é outro nome, então para mim é um ser universal que cuida de mim, ele já mostrou o tempo todo. Então, a resposta que eu tive é que tudo tinha iniciado, todos os meus problemas existenciais, tudo que eu não conseguia conectar. Eu sempre me achei diferente de todo mundo, eu achei que eu não cabia nesse mundo. Se for pegar todos os meus prontuários médicos, todos eu relato crise existencial, que o mundo é como se eu fosse um ser extraterrestre.
Mas aí eu voltei, e dos 13 anos para trás eu ainda tinha, apesar dos pesares, eu ainda tinha, né? Ah, eu quero ser uma cantora, eu quero isso. Banda Calypso, eu cantava, dançava nos botecos fora, a troco de um pacote de biscoito. Então, assim, se tivesse deixado, talvez hoje eu tinha desenvolvido, né? Mas aí eu percebi. E aí, quando eu desconectei, eu tirei toda essa vivência com as testemunhas de Jeová, foi onde eu achei a resposta, e foi onde eu comecei a pesquisar. As pessoas que já tinham sido testemunha de Jeová, achei seu canal. Aí eu comecei a achar outros, eu comecei a pesquisar no TikTok, aí eu falei, gente, está fazendo muito sentido. Eu vi muitas pessoas com crise existencial, muitas pessoas com tentativas também de. E aí eu falei, Jesus, não sou eu só. Tem mais pessoas igual a mim, porque eu achava que eu era única, eu achava que eu era louca, eu achava que eu era doida. Eu falava, não, só eu que não me encontro, né? Não só na comunidade de Testemunhas de Jeová, como na minha família, como não tenho amigos, eu não tenho ninguém. Eu só tenho uma única amiga que mora em Brasília, e duas, né, que a gente considera assim, que a gente se fala mais. Mas é aquela coisa, fala uma vez a cada 4 meses, né? Só que eu sempre me excluí do mundo, da sociedade, sempre me excluí, sempre me sabotei. Todas as vezes eu inicio um projeto, algo, eu sou uma pessoa muito inovadora. Tudo que eu dou ideia para outros amigos dá certo, eles deslancham, falam até por que eu não faço palestra, por que eu não ganho dinheiro com isso, mas quando é voltado para mim, eu não dou conta. Então, eu acho que isso também tem a ver, essa questão de você sempre ter que fazer pelos outros, tentar salvar os outros, né? Que você sai de campo em campo a buscar pessoas para salvar. Quem te salva? Como que você pode ajudar outras pessoas a se salvar se você ainda não se conectou com o seu eu interior para tentar salvar você mesmo, né? Então, quando eu comecei a olhar para mim como um ser que precisava ser ajudado, que não servia só para servir outras pessoas, aí foi onde eu percebi que eu estava totalmente perdida. E aí agora eu estou tentando me encontrar. Graças a Deus eu estou numa nova fase da minha vida. Eu acredito que agora eu só preciso achar a minha identidade, saber quem eu realmente sou. Tenho certeza que não vai ter mais pensamentos suicidas, porque é uma nova era, né? Você abrir a mente e ver que o que fizeram com você ainda vai fazer parte, porque do mesmo tempo que demorou, vai levar um pouquinho de tempo também para desconectar, mas a única coisa que eu tenho para falar disso é que nunca vivi, nunca teve uma festinha de aniversário, nunca teve nada, nunca teve uma comemoração, eu nunca tive nada, não tem uma foto minha comemorando nada na minha vida. Só tem fotos de desgraça, incluindo sair no campo, porque é uma desgraça você ter que ir lá acorrentar outras pessoas, aprisionar outras pessoas. Então, não vou falar que foi uma coisa boa, né? Eu tenho culpa hoje, me sinto culpada, por isso que eu abri o canal no TikTok, por isso que eu tentei fazer um no YouTube, eu vou tentar levar adiante, mas o TikTok tá dando certo, qualquer coisa eu jogo os vídeos do TikTok lá pro YouTube, mas é justamente essa obrigação de trazer a realidade e tentar até desfazer o que eu já fiz lá atrás, né? É uma obrigação. Uhum. Muito legal. Olha, que interessante. É bom saber que atualmente você está fazendo uma reforma na sua mente, no seu psicológico, encontrando-se consigo mesma, descobrindo de verdade o que é aquela seita, aquela organização, e compreendendo um pouco melhor do que aconteceu durante toda a sua vida. E eu sempre digo para as pessoas, sempre há tempo para você recuperar grande parte da sua vida. Existem traumas? Sim, existem os traumas. Mas um bom acompanhamento psicológico, terapêutico, pode ser de ajuda, mas o que é de melhor ajuda, além do tratamento psicológico e terapêutico, é você reformar a sua vida, ter novos amigos, novos objetivos, expandir os seus horizontes, começar a cuidar de si mesmo, de si mesma, passear mais, sei lá, tocar violão, compor uma música, uma poesia, como você faz, cuidar melhor agora do seu cônjuge, dos filhos, das pessoas que estão com você. Se você foi machucado
você foi grandemente prejudicado por uma pessoa narcisista da sua família, a melhor coisa que você pode fazer é manter o máximo de distância dessa pessoa, porque os narcisistas, eles não mudam, eles são assim por natureza. Então, proteja a si mesmo, proteja os seus filhos, as pessoas que você ama, de alguém que você sabe e você tem experimentado que é um narcisista. É a melhor coisa que você faz. Eu espero, e todos nós aqui que acompanhamos essa live com você, Fernanda. Deixa eu só cortar rapidinho, tem um detalhezinho assim, tipo, uma coisa que eu queria relatar, que eu não queria esquecer. Semana passada, eu tentei falar com ela, e aí a única coisa que ela falou, assim, ficou marcado, poxa, minha filha, tipo, com ironia, deboche, minha filha, você tá fazendo tempestade em copo d'água, você nem era batizada. Como se eu estivesse tomando uma dor que não é minha, como se o que eu vivi. Então, quer dizer que você é batizado, por isso que eu queria te agradecer essa oportunidade, porque não é só batizado que é considerado uma testemunha de Jeová. Se eu não fosse uma testemunha de Jeová, na época, meus filhos teriam história para contar. Não tem uma história, meus filhos. É tudo que um testemunha de Jeová viveu. Meus filhos viveu. Eu tenho um filho de 21 anos. Agora que ele está descobrindo a vida da forma mais louca, mas é porque se fechou demais, e aí quando solta para o mundo, quer soltar demais. Mas eu acredito. Ele é um amor de pessoa. Logo ele vai se encontrar e vai... É óbvio que ele também tem traumas, né, para tratar também. Bastante conselhos, né, conversa, saber da vida que você teve, dos problemas que você enfrentou. E detalhe, eu cheguei a fazer com ele no início tudo que ela fazia comigo. Então, quando eu comecei a buscar tratamento, foi quando eu percebi que eu estava estancando ele demais. Aos 5 anos de idade, eu falei, tá errado, eu não percebia como que eu estava fazendo aquilo. Então, muitas pessoas, né, tem aquela frase, pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas. Então, eu precisei buscar uma autoajuda primeiro para aprender a ser mãe. Então, minha primeira lição foi, seja a mãe que você gostaria de ter. E eu tive que aprender na raça, porque até hoje a palavra eu te amo não significa nada para mim. Um abraço de qualquer pessoa para mim é falso, né? Eu não sei falar eu te amo, não sei falar obrigado. Quando eu falo é para treinar. Eu falo para treinar, não é algo natural. Então, carinho é complicado aqui. Os meus filhos chegam até a mim, que eles sabem a minha história, eles chegam até a mim, meu marido, mas eu ir lá, sabe, assim, dá ranço. Eu tomei ranço, porque eu não sei o que é. É aquela coisa, sempre fui áspera, porque eu não sei o que é. Como você vai dar amor para alguém se você não sabe o que é? Como é que você vai falar, obrigado, filho, se você nunca ouviu? Como é que você vai falar, eu te amo, filho? Os traumas, né, da vida. Isso, não justifica, né? Essa sua história, né, nos traz uma lição muito valiosa de como nós devemos tratar as pessoas que estão ao nosso lado, né, principalmente os membros da nossa família, as pessoas que estão sempre conosco. Às vezes nós temos um grande poder e influência sobre as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, talvez os nossos filhos. Então, como será que nós estamos tratando essas pessoas? Será que nós queremos que elas vivam a nossa vida? Ou será que nós estamos incentivando estas pessoas a viverem a vida delas da melhor maneira possível? Porque nós estamos aqui nesse mundo de passagem. O que vamos deixar? Como as pessoas vão se lembrar de nós quando nós deixarmos a cena deste mundo? Então, precisamos pensar muito nisso. E ouvir histórias como a da Fernanda vai nos ajudar a ter um conceito melhor sobre nós, sobre as outras pessoas e como nós devemos agir. Fernanda, nós chegamos ao final dessa live de hoje. Foi muito legal estar aqui contigo. Se a gente fosse conversar aqui, nós iríamos passar aí horas e horas conversando, porque a Fernanda, vocês observaram que ela tem muita fluência, ela fala com facilidade, se expressa naturalmente, e ela sempre tem assuntos para conversar. Vocês observaram, ela vai encaixando, e a mente dela, embora, né, você disse que a Covid tirou um pouco da sua memória, mas me parece que está muito, muito ativa, mas muito, muito legal. Pessoal, muito obrigado por vocês terem estado conosco aqui no chat. Nós não estamos aqui no
nessa live aqui ao vivo, né, aqui no vídeo, mas estamos com vocês ao vivo aqui no chat, participamos aqui com vocês, adoramos os comentários de vocês, as expressões, algumas pessoas até deixaram aqui um pouquinho de suas experiências. Por favor, deixem nos comentários deste vídeo aqui embaixo um pouco da sua experiência também. Você já passou por dificuldades, foi oprimido por anciãos narcisistas, pais narcisistas, testemunhas de Jeová, que lhe causaram muito mal? Deixa aqui. Você já presenciou a falta de amor flagrante que existe na sua organização? Deixa um comentário aqui que vai servir para outras pessoas que vierem aqui nesse vídeo e lerem os comentários. Tá ok? No mais, nós queremos agradecer a todos. Nós vamos deixar aqui um vídeo que a Fernanda gravou hoje. Eu pedi para ela gravar porque ela musicou um poemazinho que ela fez falando sobre os desassociados, talvez falando sobre ela, sobre todos nós, sobre os muitos aqui. E eu tenho certeza que vocês irão gostar. Fernanda, dá um último recado aí para todos nós que estamos aqui, um breve recado, uma despedida final para todos. Bom, gostaria de falar para todos que, se possível, né, aprendam a viver e conviver sem o medo, não com medo, né? Sem o medo da morte, sem o medo do Armagedon, sem o medo do juízo final, sem o isso é errado, isso é certo. Faça o que a tua consciência, para isso que temos consciência, faça o que ela te permitir, ela te guia. Nós já nascemos sabendo o que é certo e o que é errado. Então, não deixe ninguém ditar para vocês o que fazer ou deixar de fazer. E assim você vai estar vivendo eternamente, né? Porque a partir do momento que você acorda e é grato pelo dia de hoje, não está preocupado com o que vai acontecer amanhã, você consegue viver o hoje intensamente. Agradeço a vocês a oportunidade de ter podido contar a minha história, compartilhar um pouquinho com vocês aqui e convidar vocês para ir lá visitar minhas redes sociais, que está bem fraquinha, mas vamos botar ela para movimentar aí. Muito legal. Nós vamos deixar aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, nos comentários não, na descrição do vídeo, o Instagram da Fernanda, tá? A rede social dela, para vocês encontrarem ela e seguirem e acompanharem a Fernanda, ok? Olha, eu vou colocar aqui o vídeo, deixa eu buscar aqui o vídeo que ela enviou, ela cantando uma poesia, ela musicou uma poesia para nós. Vamos ouvir. Que veio de uma bolha, manhã de domingo voar, o feto vai na boa, realizar o sonho que faz tu querer acordar todo dia, ai, ai, ai. Tu que veio de casa em casa e decidiu bater asas, sei que tua mente vai clarear. É duro, mas tua paz vai voltar, ai, ai, ai. Ah, você tem uma vida inteira pra resgatar, o tempo não para. Ah, e agora tu vai ter tempo pra se cuidar e se amar sem preocupar se o mundo vai acabar. Que vergonha. Muito legal, parabéns. Obrigada. Eu a voz espero... ainda está presa, mas é devido a toda essa situação, né? Logo, logo... Eu espero, né, que você possa escrever muitas poesias ainda, musicar muitas poesias, fazer algumas canções aí, porque você tem muita coisa dentro de você, e disso tudo pode sair, quem sabe, belas composições, belas músicas aí. Sim. Então, a gente quer te desejar, além disso tudo, tá? Que você consiga cada vez mais se livrar desses sentimentos ruins, trocar tudo isso por coisas boas e ter uma vida cada vez mais feliz junto com as pessoas
que te amam e que estão sempre te apoiando. Tá bom, minha querida? Obrigada pela oportunidade mais uma vez e que esse canal continue crescendo, que você possa tirar mais pessoas dessa bolha. Parabéns pelo excelente trabalho. Continue assim, não desanime não, hein? Precisa resgatar mais pessoas, assim como me resgatou também. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Nós nos encontramos aí em outra live. Fiquem atentos aí. Se você não deu like ainda, dê o seu like nessa live. Se você não assinou o canal, assine para você receber notificações dos vídeos e lives que nós iremos lançar. Ative o sininho aqui embaixo, tá ok? Se você desejar, pode ser membro também do canal, apoiar esse trabalho aqui. Ok? No mais, desejamos a vocês um ótimo final de noite aí e uma semana maravilhosa de muitas atividades. Um abraço para vocês, tchau. Tchau, Fernanda. Um grande abraço para todos e até a próxima. Até já.